isso, mas já deve ter muito mais dados na FESB. Se lembra que você foi falar uma vez na FESB lá em Ribeirão Preto? Já tem bastante tempo. Campos Jordão. Mas eu falei 2 vezes lá, né? Campos Jordão, exato. Olá, você se incomoda que a gente grave a sua palestra? Não, deixa eu ver. Só pegar um pouco aqui. Tá. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada a todos aqui pela presença. Hoje nós temos um convidado bastante especial, que é o professor Olavo Amaral, professor do departamento Instituto de Bioquímica Leopoldo Demeis, da UFRJ. E o Olavo ele vai nos falar sobre um tema que eu acho que é de interesse de todos. O Egberto, o professor Egberto, que deu ideia de chamá-lo, e a gente apoiou com todo fervor. Ele veio falar sobre um problema que vem afetando toda a ciência mundial, que é o problema da reprodutibilidade, que vocês leram no título. Vamos falar um pouquinho sobre o Olavo. O Olavo ele é médico, formado pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fez doutorado em bioquímica também pela URGS, e ele trabalha não só com neurofisiologia, neurobiologia, etc., mas principalmente, né, ultimamente, ele tem se dedicado a essa iniciativa brasileira de reprodutibilidade. Como ele falou, é um esforço multicêntrico de replicação sistemática de experimentos da ciência biomédica, no caso aqui no Brasil, tá? E ele é embaixador da ZapBio, que é uma organização dedicada a promover a transparência e acessibilidade de resultados nas pesquisas da vida, tá? E é coordenador do No Budget Science, se eu não me engano, tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Olavo, mais uma vez, obrigada por você ter vindo participar, e eu espero que você tenha um correspondente aqui dos nossos alunos que estão bem interessados nesse tema. Ok? Bom, tudo bom, gente? Vamos desculpar por ter entrado com o nome errado aqui, atrasado 5 minutos na palestra. Enfim, tudo bem. Bom, então a ideia, enfim, estou falando do que falar aqui, tá, mas eu vou tentar fazer um panorama mais ou menos geral sobre a reprodutibilidade científica e tal, depois falar um pouco do que a gente tem feito na área, assim, particularmente na iniciativa brasileira de reprodutibilidade, de algumas outras iniciativas. Corrigindo um pouquinho a Cristina, eu já não faço neuro praticamente, assim, então acho que meu último artigo de neurociência acabou de ser ressubmetido. Então talvez tenha encerrado minha carreira como neurocientista, mas enfim, o futuro a gente não sabe, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, então a palestra tem esse título meio heterodoxo aqui, tá? Os slides da palestra estão aqui nesse, enfim, vocês estão vendo aqui embaixo? Vocês estão vendo a minha barra de... Não é para aparecer a minha barra de... agora foi, tá. Beleza. Então, eles estão nesse link aqui. Eu vou repassar e depois mandar no chat depois. Bom, então assim, a gente está... a ideia da conversa aqui é muito para tentar questionar isso aqui, né? Que a gente está acostumado a ouvir que a literatura científica é a fonte de evidência mais confiável, da qual a gente tem acesso, certamente meio que o paradigma em que eu fui treinado enquanto médico e tal. Dito isso, a gente tem, eu vou argumentar, talvez poucos dados empíricos sobre isso, assim. Quer dizer, por mais que a gente se preze como empiricistas, enquanto cientistas, assim, e tal, na verdade, o próprio sistema de publicação científica é uma coisa que a gente estudou pouco, assim, e tal. Isso aqui é uma imagem da marcha pela ciência em Washington lá, e tem uma certa ironia aqui, né? Tem um peer review we trust aqui e tal, enfim, substituindo o in God we trust dos Estados Unidos, mas na prática você está trocando um pouquinho um dogma pelo outro aqui, quer dizer, a gente não testou particularmente a afirmação de que revisão por pares é uma forma confiável é uma forma eficiente de gerar ciência confiável. E eu vou mostrar alguns dados sobre reprodutibilidade científica e tal, que não é exatamente o equivalente a uma verdade, assim, e tal, mas é o mais próximo, sei lá, o mais próximo que a gente consegue operacionalizar o conceito para a ciência experimental. Quer dizer, poxa, será que eu consigo repetir esses resultados aqui em algum outro lugar seguindo meus protocolos? Não quer dizer, sabe, se eu não conseguir, não quer dizer que o artigo original seja mentira, pode ser que tenha variações, etc e tal, mas assim, na prática é o mais próximo que a gente consegue chegar de que alguma coisa de fato seja confiável, né?
E a gente tem poucos dados sobre isso, assim, tá? Esse aqui é uma figura que tem levantado bastante tempo nos últimos 20 anos, ele se chama John Ioannidis, é um epidemiologista greco-americano. E em 2005 ele fez uma coisa simples, ele pegou os artigos mais citados da pesquisa médica dos 15 anos anteriores, aqui em 90 e 2003, artigos com mais de 1000 citações em grandes revistas médicas, e foi ver quantos tinham sido replicados por um estudo posterior, ou maior ou mais rigoroso do que o original. O número dele, para pesquisa clínica de muito alto impacto, é que 44% tinham sido replicados por um estudo posterior, 16% tinham sido contraditos, então o efeito não se mantinha, 16% tinham sido parcialmente replicados, quer dizer, o efeito existe, mas ele estava inflacionado no estudo original. Então o efeito, na verdade, é menor. 24% não tinham sido, enfim, ninguém tinha tentado replicar. Então, assim, basicamente aqui o número do que a gente tenta replicar, 60% replica bem, 20% mais ou menos, 20% mais não replica. Não é um número horrível, a gente tem uma atualização desse número que a gente está terminando agora, parece ter ficado um pouquinho melhor ainda. Mas, de novo, isso aqui é pesquisa médica de muito alto impacto, é uma área que, sabe, assim, a nata da pesquisa clínica, e é uma área que tem padrões de rigor metodológico, eu diria, melhores do que o pessoal da ciência básica, assim, então eu diria que o número é daí para baixo. E de forma geral, os poucos números que a gente tem meio que dão suporte a isso, né? Tem 2 números da indústria farmacêutica de 8, 9 anos atrás, dos quais a gente não tem muita informação, porque são números da indústria, então a gente nem sabe quais são os artigos aqui e tal, é um número bem fechado, digamos assim. Mas a Bayer fala que eles conseguem reproduzir entre 21% e 33% do que eles tentam reproduzir de papers da academia, dependendo de quanto você ajeita os protocolos. Mas que 2/3 das coisas têm consistências grandes o suficientes para eles abandonarem o projeto e não seguirem adiante com aquela tentativa de usar uma ideia da academia para desenvolver um produto. O número da Amgen para pesquisa pré-clínica em câncer é um pouquinho pior. Então eles falam que de 59 estudos eles conseguiram replicar 6 ou 11%. Interessantemente, não tem a ver com eles serem citados ou onde eles saíram, pelo contrário, os estudos não reproduzidos são mais citados aqui e tal. Enfim, então, não parece que impacto e reprodutibilidade são 2 coisas que se correlacionam bem. A gente vai falar mais disso depois. Esse é o número mais preocupante e trágico que eu conheço. Assim, tá? Isso aqui é um levantamento de estudos com modelo transgênico em camundongo de esclerose lateral amiotrófica, um animal que superexpressa superóxidos mutáveis, é talvez o modelo em roedor mais usado da doença e tal. Esses caras são um instituto de pesquisa privado em esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa rara e tal nos Estados Unidos. Eles pegaram tudo que tinha sido publicado na literatura como aumentando a sobrevida dos camundongos nesse modelo aí e tal. Acharam 70 coisas, testaram as 70 no laboratório deles, no mesmo modelo, etc e tal. E acharam que nada funcionava, né? Então, assim, o número deles é 0 de 70 drogas que estavam reportadas como aumentando a sobrevida dos camundongos com essa alteração gênica e, de fato, funcionam na mão deles. Você pode notar que eles têm uma mão muito ruim, mas na prática eles usam desenhos experimentais mais bem controlados, eles usam tamanhos de amostra maiores, e nada funciona em gente também, né? Então, assim, eu diria que o valor transacional está com eles, assim, então eu desconfiaria que talvez eles estejam certos. Esse é o levantamento mais bem feito que a gente tem em uma área específica de ciência, mas é pequeno, assim, e tal. Então, esses caras são do Center for Open Science dos Estados Unidos. Eles pegaram, de novo, os artigos mais citados da literatura pré-clínica em câncer nos últimos, sei lá, entre 2010 e 2012, não me lembro bem, assim, no início da década passada, e foram, de novo, tentaram replicar os achados principais de cada artigo. Dos 17 estudos que eles conseguiram fazer, não para ser 50, mas são estudos muito difíceis e muito complicados, com métodos muito rebuscados, com vários experimentos. Então eles conseguiram chegar em 17, acho que talvez tenha mais 2 para sair, mas 5 foram replicados. A gente replicou os achados principais do estudo. 6 eles consideram como parcialmente, então a gente conseguiu replicar algumas coisas, outras não. 4 não foram replicados os achados principais do estudo. 2 não foram interpretáveis porque o modelo mudou tanto, os controles se comportaram diferentes, etc. e tal, que não dá para julgar. Então, de novo, assim, é um número que não é terrível, né? Em 11 de 17 estudos a gente consegue replicar alguma coisa, assim, mas assim, tá longe de ser bom também. Quer dizer, só em 5 de 17 a gente consegue replicar todos os achados principais que a gente tentou. Isso, a gente tem alguns números de outras áreas, talvez melhores, assim. Então, a psicologia é uma área que tem se dedicado particularmente a essa questão de reprodutibilidade científica nos últimos 10 anos. Foi uma discussão que se tornou extremamente enfim, acalorada no campo da psicologia experimental. Esse talvez seja o estudo maior que a gente tem de um contingente grande de artigos. São 100 artigos de psicologia social e cognitiva em 3 revistas mais ou menos grandes da área, assim, e tal.
Eles fizeram isso aqui ao redor do mundo, então eles abriram isso aqui como uma chamada pública para pessoas que quisessem replicar experimentos. Geralmente são coisas que você faz de graça com voluntários normais, então assim, não tem um custo tão grande. E o número deles é que, dependendo de como você define uma replicação de sucesso, entre 36% e 47% das vezes eles conseguem replicar o resultado original, ou seja, um pouquinho menos da metade. Isso aqui é o tamanho de efeito original, o tamanho de efeito da replicação. Você vê que algumas coisas de fato replicam muito bem, assim, são os mas tem um largo contingente de experimentos aqui em que o tamanho de efeito da replicação orbita em torno do zero. O mesmo pessoal fez alguma coisa parecida só com um paper de psicologia social na Science e na Nature, entre 2010 e 2015, são 21 estudos, se não me engano. O número é um pouquinho melhor, mas não muito melhor aqui, eles conseguem replicar entre 57% e 67% dos resultados, dependendo de como você define. Aqui eles aumentaram muito o tamanho de amostra, e o que não replica, realmente não replica, aqui o tamanho de efeito vai a zero. Então, assim, tem coisas que claramente não são verdade. Interessantemente, aqui nos dois eles fizeram um bolão, um mercado de apostas para as pessoas tentarem definir o que replicava e o que não replicava. Aqui, na verdade, o mercado separa extremamente bem o que é confiável e o que não é, assim. Então, se você pegar o ranking das coisas na votação de algumas dezenas de pesquisadores, os 14 replicados vêm na frente dos 7 não replicados, assim, então tem uma linha teórica que divide perfeitamente. Eu mesmo acertei 20 e 21, assim. Então, assim, um leigo completo aqui tal parece ser melhor em definir, em olhar o que parece mentira, o que parece verdade, do que o peer review da Nature da Science. Isso parece preocupante. Tem outras áreas que acho que evoluíram no debate aqui e tal. A epidemiologia genética, para quem acompanha esses DIWAs grandes aí e tal, foi uma área que mudou muito nos últimos 20 anos. Assim, então a gente partiu de estudos que estudavam genes candidatos com algumas centenas de pacientes, algumas centenas de controle, achavam muitas coisas e nada replicável, para grandes consórcios aí e tal, que hoje usam, sei lá, comparam 100 mil pacientes com 100 mil controles em 20 laboratórios diferentes, e obviamente você tem um resultado muito mais robusto, porque você consegue controlar para muitas comparações, etc. E o que esses caras aqui fizeram, eles pegaram aliás, 3 DIWAs de depressão, então assim, 600 mil pessoas, tipo 300 mil deprimidos contra 300 mil controles, pegaram os genes que saíram lá como associados para depressão, e eles foram olhar os genes mais estudados sobre depressão, em relação à depressão na década anterior, na década que os estudos eram muito menores, etc. e foram ver o que eles conseguiam confirmar nessa super amostra de centenas de milhares de pessoas, e a resposta nada, assim, que os 18 genes candidatos para depressão mais estudados que eles acharam na literatura, nenhum deles tem um efeito particularmente robusto, ou sequer estatisticamente significativo quando você controla direito, nessa amostra muito grande. Assim, então. E você está falando aqui de genes que tinham, sei lá, centenas de papers sobre, né? Então, assim, não é simplesmente um resultado que não replica, é todo um campo de literatura que parece estar construído em cima de uma base frágil. Nas palavras do Scott Alexander aqui, que é um blogueiro aí e tal, e um desses racionalistas de Berkeley, um cara extremamente inteligente, quer dizer, não é só como se fosse alguém voltando do Oriente e dizendo que tem unicórnios lá, é alguém voltando do Oriente e descrevendo o que os unicórnios comem, as subespécies de unicórnio, quais cortes de carne de unicórnio são as melhores, e uma narração play-by-play de uma luta entre unicórnio e pé grande. Vocês estão me ouvindo, gente? Tem uma cortada para mim aqui. Estou ouvindo. Então, ficou cortado um pouquinho, mas pelo menos eu entendi. Tá dando para ouvir. Apareceu uma internet estável aqui, desculpa, só para confirmar. Bom, então assim, a gente não tem muitos dados, eu não conheço muitos mais artigos sobre o tema além desse aqui, talvez mais uma meia dúzia, mas assim, a conclusão empírica é que nas poucas áreas da ciência biomédica que a gente estudou, assim, não parece que dá para presumir que a maior parte do que está publicado é reprodutível. Se é a maior parte, a menor parte, mas assim, parece ter uma quantidade muito grande de achados que não são confiáveis ou não são reprodutíveis na literatura. Isso é uma discussão que certamente ganhou bastante a literatura científica nos últimos 5, 6 anos e chegando inclusive para a mídia leiga, assim, mas assim, existe uma percepção em boa parte da comunidade científica que a gente tem uma crise de reprodutibilidade. Não sei se é uma crise, talvez sempre tenha estado aqui, não sei se piorou nos últimos tempos, a gente não sabe. Mas o fato é que a gente tem um problema. E quando a gente tem problema, as pessoas são muito rápidas em procurar causas para o problema, soluções para o problema e etc. e tal. Um dos recortes que as pessoas gostam de fazer é essa coisa de olhar para a má conduta científica, tem muita competição, tem gente tentando burlar o sistema, etc. Isso tem transparecido mais, de fato, assim, quer dizer, casos de retratação de artigos têm aumentado, têm se tornado mais comuns, têm ganho repercussão. Em larga parte, a gente começou a investigar eles também aí no final do século passado, então, assim, antes a gente não olhava muito para isso. Então, assim, claramente, o número de retratações disparou aqui, se vocês forem, né, da virada do século para cá. Dito isso, se você olhar os números absolutos, eles são muito pequenos, né? Então, assim, em 2014, a gente tem menos de 1000 retratações. Se você pegar o tamanho inteiro da literatura científica, esses caras fizeram isso aqui em 2013, o PubMed tinha 25 milhões de artigos na época, eles acharam 2.000 artigos retratados, que não dá nem 0,01%.
Então, assim, a frequência de casos, assim, de fato, a maior parte das retratações são por má conduta, assim, mas a frequência dos casos de má conduta que a gente descobre, pelo menos, e investiga e chega a retratar um artigo, é muito, muito pequena em relação ao tamanho da literatura. Isso aqui não parece explicar nem de perto o fato de que, poxa, mais da metade dos artigos eu não consigo reproduzir se eu tento. Então, assim, não me parece que isso aqui seja o melhor recorte por si só. Claro que ele contribui e tal, e é grave, enfim, tem várias coisas complicadas aqui e tal, mas, assim, você não explica problemas sistêmicos por exceções, né? Tipo assim, se eu falasse das massas podres, você não explica violência urbana por psicopatas, você explica por causas sistêmicas. Um outro recorte que é diametricamente oposto aí e tal, em termos de reprodutibilidade científica, é tentar olhar para questões puramente metodológicas, né? Então, assim, poxa, não consegue reproduzir uma coisa de um laboratório para o outro, mas é porque as condições variam, a temperatura não é a mesma, a microbiota do rato, não sei o quê, o perfume do bioterista, o jeito que você agita o tubo, que também tem isso aqui de verdade, né? E tem isso aqui de verdade, particularmente porque a gente é ruim em descrever protocolos. Se você pegar protocolos de pesquisa básica, então, como, por exemplo, pesquisa com animais, você tem uma quantidade grande de artigos que não reportam informações que eu diria que são mínimas, assim, tipo, sei lá, idade e sexo dos animais. A gente segue vendo isso, né? Se você pegar uma técnica comum de laboratório, tipo Western blot, isso aqui é um dado nosso, aqui, tá, que a gente não chegou a publicar, mas deveria ter publicado. Você tem passos que todo mundo descreve, todo mundo diz qual é o tipo do gel, qual é o tipo da membrana, etc e tal, 90 e poucos % dos artigos. Mas tem passos que ninguém menciona. Então, assim, qual é o tampão de transferência é uma coisa que rarissimamente você vai ver escrito num artigo. Assim. Então, não sei se importa, mas sem importar, é claro que a gente tem um grau de reprodutibilidade que pode ser explicado por esse monte de coisas aqui que as pessoas não costumam explicar. Então, assim, um avião aqui na frente, acho que eu devo fechar a janela aqui. Mas eu também acho que esse não é puramente o melhor recorte, assim, então no sentido assim, o problema da reprodutibilidade realmente são assim pequenas condições de laboratório que estão mudando tanto um resultado de um lugar para o outro, assim e tal. Isso também é um problema, né? Quer dizer, assim, você quer que os seus resultados sejam mais ou menos robustos e funcionem em condições dessas. Você quer que o que você está vendo num rato tenha alguma validade para você pensar se isso aqui, de repente, tem alguma repercussão para um paciente. Você quer que, pelo menos, replique no rato do vizinho aqui e tal. Ah, não, mas só funciona no terceiro andar da estante do biotério do meu laboratório. Isso realmente não é importante, assim, né? Então, assim, a gente quer achados que não sejam publicados, que não sejam simplesmente reprodutíveis, mas robustos a pequenas variações. E, de novo, cara, tem experimentos e áreas do conhecimento humano que são extremamente robustos a pequena variação, né? A pequenas variações, ou a grandes variações. Isso aqui é um experimento extremamente difícil de fazer. Você põe 200 pessoas numa trapezonda de metal aqui e tal, decola isso aqui, uma velocidade ridiculamente alta. Isso aqui enfrenta o clima, que é meio que a coisa mais variável e imprevisível que a gente tem no planeta Terra, e pousa 99,99, sei lá quantos % das vezes, né? Então, assim, tem uma questão de controle de qualidade que a gente não está sabendo fazer. Se esses caras conseguem acertar 99,99 não sei o que % das vezes, a gente não pode errar um Western blot, sabe? É mais simples do que isso aqui, tá? Sabe? A gente tem um problema de controle de qualidade que me parece real e que, assim, é extremamente grave se a gente compara com outras áreas do conhecimento humano em que você tem tarefas complexas para realizar. Então eu diria que assim, o lado puramente metodológico, e claro, que de novo, voltando para o meu ponto, aquilo ali é robusto a variações. Então assim, você consegue, sabe, a gente deveria estar construindo um conhecimento que seja robusto a pequenas variações que não dependa de microcondições de laboratório, né? Então assim, eu diria que nem uma conduta e nem metodologia são exatamente os melhores recortes puramente para explicar. Eu acho que assim, a zona cinza entre uma coisa e outra aqui e tal, no fundo, é a abordagem mais útil. Quer dizer, claro, isso aqui são os 9 círculos do inferno científico, segundo o Neil Skeptic, que é um blogger popular de neurociência. E, claro, no fundo você tem a fraude aqui, né? E é muito grave, mas isso é um círculo pequeno do inferno aqui e tal. Você tem muitos círculos do inferno que vêm antes dele aqui e tal, que são pequenos pecados do dia a dia, em que a maior parte de nós vai incorrer em algum momento, que provavelmente explicam mais da crise de reprodutibilidade. Tipo, sei lá, superfaturar seus dados, false hoax storytelling, então você construir uma hipótese a partir dos dados e dizer que eles comprovam uma hipótese que é circular, p-value phishing, estatística criativa, uso criativo de outliers, plagiarismo, não publicação, publicação parcial do que importa e engafetamento do resto, etc. e tal. E a maior parte das pessoas que trabalham com reprodutibilidade científica tende a achar que o problema está nesses pequenos pecados e pequenos vieses aqui. Tá? Isso é um pouquinho a visão de John Ioannidis aí, tá? Nesse artigo extremamente influente e popular da década passada, e já tem quase umas 10 mil citações, que se chamam Por que a maior parte dos achados científicos são falsos. É um modelo matemático, não vou explicá-lo, mas assim, muito resumidamente, a ideia é que se você tiver padrões estatísticos frouxos aí e tal, a soma dos vieses e do acaso, e o acaso, enfim, faz bastante coisa e tal, pode facilmente transformar, pode gerar verdades científicas espuras, né? E
questão é assim, acho que a primeira coisa é reconhecer que todo mundo tem viés. O viés é uma questão humana e ele vai existir, e muito por fato de que ele existe no seu desenho experimental, etc. Você vai incorporar viés nos seus experimentos, nas suas conclusões científicas e nos seus hábitos de publicação, né? Quer dizer, talvez o viés mais óbvio que a gente tem, e talvez dos mais bem estudados, é o todo viés em favor do resultado positivo. A maior parte dos artigos que você vai ler na literatura vão comprovar a hipótese que eles se propuseram a testar. E isso é estranho, né? Porque assim, a maior parte das coisas que eu faço não funciona, assim. Então, e alguém achou estranho lá nos anos 50, né? Esse Theodore Sturgeon, quer dizer, pô, ele foi olhar na área de psicologia, na época, 97% dos artigos rejeitam a hipótese nula e que usam estatística vão comprovar uma hipótese. E vão dizer que tem uma diferença significativa e que meu tratamento funciona, que minha intervenção tem efeito, etc e tal. E, cara, assim, ou as pessoas têm hipóteses muito melhores do que as minhas aqui e tal, ou alguma coisa está faltando. Provavelmente, obviamente, o segundo caso é verdade. Quer dizer, isso aqui não é porque todo mundo é gênio e sempre acerta nas suas intuições. Quer dizer que as pessoas não publicam seus resultados negativos. Isso vem desde os anos 50, então. Não foi particularmente resolvido aqui e tal. Quer dizer, na verdade, se você olhar a mesma literatura aqui nos anos 80, não tinha mudado muito aqui e tal. Tem controvérsia, isso aqui está melhorando, piorando, assim, mas a prática é que isso aqui é amplamente, o viés de publicação ainda é amplamente disseminado na maior parte das áreas de ciência. E muito por culpa dos próprios cientistas. Tem essa percepção, porque as revistas não vão aceitar, não sei o quê. Na verdade, assim, a maior parte das coisas não é publicada porque ninguém tenta escrever e ninguém tenta publicar, né? Então, assim, enfim, pelo menos é o dado que a gente tem. Isso por si só, se você parar para pensar, já é suficiente para deturpar completamente a ciência. Ninguém precisa mentir além disso para as coisas darem errado, né? Então, isso aqui é um exemplo clássico aqui, tal, são os caras que, em 2004, se não me engano, pegaram todos os artigos, os ensaios clínicos, comparando placebo com antidepressivo nos Estados Unidos. Eles foram no FDA, com a lei de transparência deles lá, pediram todos os ensaios clínicos que tinham sido registrados e vieram achar nos 74, dos quais 38 eram positivos, a droga é melhor que o placebo, em 36 o resultado era negativo, a droga não é melhor que o placebo. O que não é tão difícil de entender por quê. Tem muita droga que não funciona mesmo, não tem um efeito tão grande também. Então, assim, na verdade, eventualmente você vai ter grupos não diferentes por acaso, né? Mas, então, metade das vezes a coisa funciona, metade não funciona, ótimo. A questão acontece depois, né? Então, dos 38 estudos positivos, em que a droga é melhor que o placebo, 37 foram publicados, ótimo, a gente tem acesso a eles. Um, por algum motivo, não foi, mas um de 38, vá lá. O problema são os outros, né? Então, assim, dos 36 estudos negativos, aqui 3, ou seja, nem 10%, tinham sido publicados como, isso aqui realmente, assim, a minha droga não é melhor que o placebo. Não é difícil entender por quê, geralmente são ensaios da indústria, que não tem estímulo para dar tiro no próprio pé e dizer que essa droga não funciona. Melhor simplesmente não dizer. 22 nunca foram publicados. Na época não tinha uma obrigação legal para publicar. Hoje tem um pouquinho, mas assim, na prática também não funciona. Então, assim, segue sendo um problema, mesmo na literatura clínica. E 11 tinham sido publicados, mas com algum tipo de spin ou mudando um desfecho, etc. e tal, para que, enfim, dando uma impressão de que ele é positivo. Quer dizer, por mais que o FDA visse como positivo, alguma coisa, então assim, não melhora a depressão, mas melhora o sono, ou não melhora a depressão no geral, mas em mulheres jovens parece que funciona. Você sempre pode dar um recorte em que ele parece mais positivo. Então, o FDA via como negativo, mas o estudo saiu como alguma coisa positiva, né? Então, basicamente, isso aqui é o panorama gráfico, né? Isso aqui é a realidade. Metade das vezes as drogas funcionam, metade não. Se você simplesmente suprimir boa parte do que não funciona, você vai para um mundo assim. Se você troca os desfechos aqui e tal, e analisa uma coisa que não era que você estava analisando no início, para achar uma coisa significativa, você tem esse mundo aqui e tal. Se você dá uma dourada na pílula e diz que tem uma tendência aqui e tal, ou acha um subgrupo em que parece ter um efeito, você tem os amarelinhos aqui e tal. E no fim das contas, os artigos positivos são mais citados do que os negativos, né? Então, assim, no fundo, se você for o médico mais obsessivo do mundo e ler toda a literatura sobre antidepressivos, você tem mais ou menos essa visão poliana de que tudo funciona sempre aqui e tal, quando na verdade a realidade está muito mais para cá, né? E de novo, ninguém precisa mentir aqui, simplesmente você precisa omitir o que não funciona. Esse é só o primeiro dos vieses, assim, você tem N outros vieses na condução de experimentos, né? E as pessoas são ruins em controlarem vieses e instituírem medidas para controlar viés. Esse aqui é uma história clássica aqui e tal. Ela mesmo não é tão reprodutível, talvez, mas é uma boa história. Então, nos anos 60, aí, os psicólogos desenvolveram uma cepa de ratos espertos que iam bem nas tarefas de labirinto. Eles pegaram os ratos que iam bem na tarefa, sabiam alternar direitinho ali e tal. Cruzaram entre si, fizeram uma cepa de ratos inteligentes, entre aspas. Pegaram os ratos que iam mal, cruzaram entre si, fizeram uma cepa de ratos burros, deram para os estudantes testar lá e tal.
para ver se de fato a manipulação tinha funcionado. E se você for olhar o resultado dos estudantes aqui, realmente, poxa, os ratos inteligentes foram melhores em todos os dias aqui e tal. Isso é estatisticamente significativo em vários dias e no agregado dos dias, muito legal. Exceto que a graça aqui é que, na verdade, nunca houve ratos inteligentes ou ratos burros. As cobaias são os estudantes, eles simplesmente pegaram ratos aleatórios do biotério e deram, esses aqui são os inteligentes, esses aqui são os burros, olha lá para ver se funcionou. E claro que funciona, né? Como funciona, não sei, assim, se você cronometra diferente, trato o rato diferente. Mas assim, não é difícil achar um achado, enfim, encontrar um achado científico que você realmente espera achar, assim, tá? E isso é normal, não é má intenção nem nada assim e tal. O estranho é que isso aqui é muito fácil de controlar, né? Cegar os experimentadores, cegar quem está acessando o resultado do experimento, é um procedimento extremamente simples, que a pesquisa clínica sabe que deveria ser o caso há décadas, assim, e tal. E que, cara, em pesquisa com animais, a gente ainda tem a maior parte dos experimentos não fazendo isso, assim, e tal, por, eu diria, mera preguiça, assim, e tal. E o que me parece um descaso horroroso, aí, e tal, com a confiabilidade científica. Mas eu diria que, assim, enfim, então, assim, tem N viés em conduzir experimentos, aí, e tal, que a gente falha em controlar. Mas eu diria que o pior problema, na verdade, está além disso aqui, quer dizer, que são os viés de análise, né? Quer dizer, se você tem esse tipo de planilha no final do seu experimento, cada vez a ciência gera mais dados e dados maiores e etc e tal, com números suficientes e formas suficientes de brincar com os números e tal, você consegue provar quase qualquer coisa. É aquela história de torturar os números até que eles confessam o que você quer. Isso, na verdade, é potenciado pela maneira que a gente faz, que a gente usa estatística em pesquisa biológica, biomédica, né? Você tem, por razões históricas, esse conceito meio bizarro de significância estatística, como fixado em um valor de p menor que 0,05 como critério para considerar um resultado significativo. Isso tem razões históricas obscuras do Fischer, aqui no próprio Fischer, eu não uso sempre, porque deveria ser uma coisa flexível. Mas é uma estatística da forma que a gente geralmente usa, nem os próprios estatísticos desenvolveram os métodos. Mas isso aqui se consolidou, assim, se consolidou de maneira particularmente trágica e tal. Primeiro, porque é extremamente frouxo, e segundo, e mais importante, porque a imensa maioria dos cientistas trabalhando na área biomédica não consegue me dizer o que quer dizer P menor que 0,05. Assim, as pessoas ficam usando estatística constantemente, procurando esse troço aqui o tempo todo, e na prática elas não sabem o que quer dizer. E eu não sei, tem 68 pessoas aqui na sala nesse momento, eu não sei se alguém consegue me definir o que é o valor de P aqui de primeira. Eu posso dar 5, 10, 15 segundos aí. Via chat ou via... Mas, assim, virtualmente ninguém se habilita. Assim, quando era presencial, às vezes alguém levantava a mão, etc e tal. Geralmente errava. Mas, geralmente, cara, é uma pessoa em 50 que acerta a definição aqui e tal. E é estranho, né? Porque, assim, dada a insistência de cientistas em usarem a estatística e verem a estatística como uma coisa importante, assim, eu acho completamente incompreensível que ninguém saiba o que está fazendo aqui e tal. É meio que a roupa invisível do rei, todo mundo finge que o rei tá vestido aqui e tal, numa capa de asteriscos aqui e tal. Mas, na verdade, ele tá, cara, assim, tá obviamente nu, assim e tal. E todo mundo meio que finge que está acreditando naqueles asteriscos, mas sem saber o que eles querem dizer, né? Que é uma coisa ritualística. Você sabe, rituais têm números sagrados, tem número sagrado, repetição da mesma ação, medo de ser punido, os revisores não vão aceitar meus artigos. E o wishful thinking, eu estou torcendo que o meu teste dê certo. E isso, eu acho que essa é a grande tragédia, assim, eu dou estatística há mais de 10 anos aí e tal. E eu diria que má compreensão do que se está fazendo aqui e tal, me parece talvez o ponto fulcral do problema, né? Não é difícil definir o que é um valor de P, né? Um valor de P é um conceito frequentista. Na verdade, a frase está ruim aqui, mas enfim, talvez seja difícil definir. Mas, assim, um valor de P é a chance de por acaso, você obter um resultado tão diferente do esperado por acaso, se a sua hipótese nula for verdade, né? Então, assim, se a minha droga não funciona, qual é a chance de eu encontrar uma diferença tão grande entre os meus grupos? Se a minha moeda tem cara e coroa e ela não está viciada, qual é a chance de encontrar tantas caras por acaso? Então, basicamente, quer dizer, a chance de você tirar uma cara por acaso é 50%, a chance de você tirar, que é o equivalente a você ter uma diferença desse tamanho aqui no experimento com esse grau de variação aqui, isso aqui é um erro padrão. Então, enfim, esse tamanho de diferença, você tem esse tamanho de variação, vai ocorrer na maior parte, enfim, metade das vezes, né? Enfim, mais da metade das vezes a diferença vai ser tão grande ou maior do que isso aqui, porque, enfim, os seus grupos variam aqui e tal. 3 caras seguidos é uma chance um pouquinho menor, acontece uma vez a cada 6 ou 7, é um P de, desculpa, a cada 8, é um P de 0,12, então, sei lá, é 1 sobre 2 na 3, né?
que é o equivalente de você achar essa diferença aqui e tal, que é um pouquinho menos provável de encontrar, mas também assim não chega a ser uma coisa que, uau, chama atenção. E um P menor que 0,05 nada mais é do que você jogar uma moeda e ela cair 5 vezes do mesmo lado. Ou fazer jogar 3 jogos de pedra, papel, tesoura e ganhar os 3 na sequência sem nenhum empate. É pouco provável, mas assim, cara, tá muito, muito, muito longe de ser uma coisa impossível ou rara. E ninguém aqui é tão bobo para achar que, enfim, eu tirei 5 caras seguidas, logo a moeda tem tem 2 caras. E eu estava dizendo, não, assim, sei lá, ninguém vai achar que a moeda tem 2 caras, porque isso é muito improvável, assim, então. Que é o jeito que você deveria considerar a estatística. Isso aqui é pouco provável, mas assim, a hipótese de ter uma moeda com 2 caras aqui parece bem plausível. Infelizmente, ninguém faz isso quando faz estatística de verdade, assim, então as pessoas entram no modo completamente doido de que P de 0,03 quer dizer que não, pô, isso aqui não pode acontecer por acaso, logo isso aqui é verdade. Que não é verdade, se você, de novo. Isso é uma coisa muito comum aqui, tem 67 pessoas na sala, se todo mundo jogar 5 moedas para cima, assim, é provável que 1, 2, talvez 3 pessoas tirem 5 caras por acaso, né? Acontece o tempo todo se você jogar moeda vezes o suficiente. E o problema é esse, na verdade as pessoas não se dão conta quantas vezes elas jogam a moeda, em termos de fazer muitos experimentos, em termos de fazer muitas análises. Então, assim, se você fizer experimentos suficientes, P's, enfim, valores de P significativos vão acontecer uma vez em 20 pela própria definição do número, né? Então, isso aqui é uma ilustração clássica. Então, vamos ver se jujubas causam acne. Não, poxa, não tem associação, P maior que 0,05. Mas talvez se for uma cor específica. Então, vamos ver se jujubas roxas causam acne, jujubas marrons causam acne, jujubas rosas. Se você olhar 20 cores de jujubas, vai ter uma, pela própria definição do número aqui, que deve estar associada com acne ou com qualquer doença, com um P de 0,05, simplesmente porque você testou 20 coisas, né? E de 20 coisas, você espera que uma delas seja um falso positivo se nada for verdade. E claro, se você só publicar isso aqui, e esse é o problema, assim, como se você sempre tivesse, se isso aqui sempre tivesse sido a hipótese, parece que isso aqui é confiável e que, de certa maneira, poxa, seria pouco provável não ser por acaso, mas não quer dizer nada, você só insistiu bastante, né? E mesmo se você tiver um experimento só, se você explorar um pouquinho, se você tentar analisar ele de 20 formas diferentes, é provável que você também encontre algum resultado significativo. Mesmo com explorações pequenas, assim. Então, se você, em vez de ter uma variável dependente que você está medindo 2 coisas, então você está fazendo um estudo de dieta e está medindo peso e gordura corporal, a chance de que alguma das duas seja significativa, como as duas não são exatamente correlacionadas, vai de 5% para, enfim, quase 10%. Se você fez o seu experimento e fez a estatística e deu um P de 0,08, poxa, então quem sabe a gente põe mais 5 ratos aqui, 5 ratos ele testa de novo, você também aumenta a chance de que você tenha um resultado falso positivo. Não porque aumentar o N seja ruim, mas as pessoas só fazem isso quando a primeira vez não é significativa, né? Se a primeira deu um P de 0,04, tipo assim, para aí e tal, vai que estrague, né? Se você quiser, não teve diferença, mas quem sabe só nos machos ou só nas fêmeas, ou vamos ver se tem interação do tratamento com um efeito. Isso são 4 perguntas, né? Então, no geral, nos machos, nas fêmeas, interação. Então, assim, a sua chance de que alguma delas dê significativa, por acaso, é tipo 13%. 12%, desculpa. Se você tiver 3 grupos e comparar todos os 3 entre si, e aí depois só mostrar os dois que eu tinha o controle, a dose baixa, a dose alta, e a dose baixa não teve efeito, então vamos mostrar só a dose alta. A chance de que alguma diferença exista entre 3 grupos é de 13%. Se você somar essas 4 coisas aqui, nenhuma das quais é criminosa, nenhuma das quais é fraude, nenhuma das quais sequer é mal intencionado, todas elas são explorações legítimas e normais e compreensíveis de um dado, a chance de que alguma coisa dê significativo com P menor de 0,05 vai para 61%. Porque, de novo, estatística frequentista foi feita para responder perguntas muito precisas, assim, então, claro, cada uma dessas pequenas coisas aqui gera uma pergunta nova, gera uma hipótese nova, e estatística frequentista dá pau, e o valor de P não quer dizer nada quando você insiste e analisa assim, até encontrar alguma coisa. E se 20 formas diferentes são um problema aqui e tal, se você tiver 20 mil formas diferentes, isso é um tantinho pior aqui e tal. E, de novo, se você tiver muitos dados, você tem muitas formas de analisar isso. Aqui é um experimento legal também, assim, esses caras pegaram aqui questionários que tentaram medir o efeito de tecnologia digital no bem-estar de adolescentes. E a questão, cara, você pode medir o bem-estar de adolescentes de milhares de dezenas de maneiras, né? Então você pode medir com, vamos ver uma escala de problemas de conduta, ou de problemas com os pares, ou de sintomas emocionais, ou não sei o quê. Tudo isso aqui estava no questionário, né? De bem-estar, de autoestima, não sei o quê. Você pode medir o uso de tecnologia digital de um montão de... Você pode ver quanto que a pessoa usa o computador, quanto a pessoa usa os jogos eletrônicos, ou mídias sociais, ou TV, ou fazer médias entre os vários... Se você juntar todas essas possibilidades de medir uma coisa e outra aqui e tal, e combinar todas elas, você tem na prática 20 mil maneiras de analisar o dado, das quais várias delas vão mostrar uma situação super positiva de
de tecnologia digital com bem-estar. Várias delas vão mostrar uma situação super negativa, várias delas não vão mostrar situação nenhuma. E se você quiser mostrar que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, você consegue simplesmente com a sua flexibilidade de análise, certo? Assim, dependendo do seu viés, você vai claramente conseguir encontrar aquilo que você quer dizer. Claro, na média, isso aí é um pouquinho negativo, bem pouco, né? Assim, eu sou super fraco, assim, tal, mas assim, na média é um pouquinho negativo. Mas se você fizer a média das 20 mil maneiras, que talvez seja uma maneira de tentar chegar num resultado mais confiável, mas assim, geralmente não é o que é feito. A pessoa vai publicar uma maneira e vai saber quantas outras você testou, né? E o grande problema está aí, quer dizer, na verdade você só consegue interpretar a estatística, frequentista, valor de P, se você sabe, quão plausível a hipótese, 2, quantas comparações foram feitas, foram testadas, e 3, quantas formas de análise foram testadas. Sem isso, o número não quer dizer nada, assim, e tal. E a tragédia aqui é que, na verdade, quando você lê um paper aqui e tal, na prática você não sabe qual foi a hipótese original, você não sabe quantas comparações foram feitas, quantos experimentos ficaram de fora e enfim, foram realizados, mas não entraram no paper. Você não sabe de quantas formas a pessoa tentou analisar antes de chegar naquela forma que está ali. Quer dizer, um paper, assim, do jeito que ele existe hoje, é uma síntese extremamente sintetizada, limpada e enviesada de um processo muito complicado que acontece por trás, né? Você tem um monte de análise, mudanças de planos, projetos frustrados, coisas que caíram fora. E na prática, o seu paper ali são sei lá, os 5 melhores experimentos, os 6 melhores experimentos, ou 10 melhores experimentos dos 50 que você fez no doutorado, né? E obviamente, sei lá, você julgar isso aqui, você julgar a ciência complicada por baixo, por essa síntese extremamente enviesada e filtrada do que aconteceu aqui e tal, é como julgar uma pessoa por um perfil do Tinder, né? Quer dizer, isso aqui também é uma síntese, não é mentira. Quer dizer, as fotos do Tinder são suas, né? Assim, raramente, tem os psicopatas que mentem, né? Assim, de maneira geral, as fotos da pessoa vão ser dela mesma e tal. Mas, claro, são as melhores 5 fotos ali das 5 mil que ela tirou ao longo do ano, fora o que ela não tirou, quer dizer, ela acorda de manhã e não tira foto, né? Então, assim, todo mundo é esperto o suficiente para saber que isso aqui não vale muito, né? Pode valer para ver com quem é que eu vou, sei lá, quem é que eu vou decidir encontrar, assim, e tal. Mas eu jamais casaria com alguém aqui e tal, ou conferir demais nesse perfil aqui e tal, sem falar com a pessoa. Na prática, cara, isso aqui é a mesma coisa. O artigo científico é o Tinder da ciência, assim, e tal. Mas, de alguma forma, a gente está casando com ela a gente está casando com ele todos os dias, assim, e tal, quando a gente acredita na literatura científica. Isso aqui não é uma coisa que você esperaria que fosse confiável, e, de fato, não é, né? Quer dizer, no fundo, se você pensar no jeito que o sistema está desenhado, ele está meio que fadado ao fracasso, né? Quer dizer, não tem como funcionar assim. De novo, a nossa forma de veicular achados científicos é completamente enviesada, filtrada, dependente do autor aqui e tal. A gente tem pouquíssima ingerência do que está por baixo, não tem nenhum controle de qualidade praticamente do que vem antes da publicação. A gente concentrou tudo num ponto que é o peer review ali e tal. A gente pressiona as pessoas para terem resultados positivos, impactantes, para acharem muitas coisas. E, obviamente, a maneira mais fácil de sobreviver no sistema é ser pouco rigoroso. Enfim, tem modelos matemáticos aqui, né? Se chama seleção natural da má ciência. Se você recompensa as pessoas por encontrarem muitos achados científicos novos, etc e tal, o jeito mais fácil de achar um monte de coisa nova é não checar isso aqui, não checar as coisas direito, publicar tudo que parece verdade, mesmo que não seja. Com o tempo, o rigor científico cai a zero, os falsos científicos dominam a literatura, os piores cientistas deixam mais descendentes, porque eles são mais recompensados. E, claro, uma visão um pouquinho pessimista e um pouquinho pragmática, digamos assim, então, mas o estímulo do sistema está montado para recompensar mais ciência, assim, então isso é muito estúpido, né? E enquanto cientistas é meio que insultante que a gente sobrevive nesse sistema, que a gente tem um sistema de avaliação científica que não questiona se o que está publicado é verdade ou é reprodutível, assim, se você pensar como é que a gente avalia a ciência, não só aqui no Brasil como em outros lugares, a gente avalia por volume, quantos artigos você publicou, que quer dizer porra nenhuma, né? Ou por impacto, né? Então, o artigo saiu na Nature, ele tem 1000 citações, sabe, muita, né? Agora, a dimensão central da ciência, claro, isso são dimensões válidas. Claro que mais ciência pode ser melhor do que menos, se for boa ciência. E impacto pode ser bom, se for boa ciência. Mas tem uma dimensão central aqui e tal, que é bom, até que ponto isso aqui é confiável, que ninguém avalia. Que a gente delegou para o sistema de revisão por pares, como se ele fosse... Mas, de novo, o sistema de revisão por pares atua em cima do Tinder, né? Então, assim, não tem como funcionar, assim, porque ele já está analisando uma coisa que está extremamente enviesada, em que eu não tenho acesso à realidade que existe por baixo. Então, assim... A suposição que um Qualis da vida, que é uma CAPES, um CNPq faz, que, poxa, você saiu numa revista científica de reputação, não sei o quê, deve ser uma coisa confiável, não é verdade. A gente sabe, a gente tentou reproduzir coisas das revistas e elas frequentemente não reproduzem, né? Então, assim, na prática, ninguém está avaliando se o que você está fazendo é verdade. E isso não tem como funcionar, né? Tipo assim, sabe, você tem que ter controle de qualidade e eu acho que a gente não tem.
E acho que quando você não tem, e quando você está gerando ciência pouco confiável, se você acha que ciência melhora o mundo e ciência salva vidas aí e tal, ciência reprodutiva faz o mundo um lugar pior e mata a gente, né? Causa morte e sofrimento evitáveis, assim, tal. Isso é um sistema perverso, assim, se você, sabe, acho que chega um momento que você jogar com o sistema, passa a ser marchar com a galera que você não gostaria de marchar, assim, e tal. Assim, tem um momento que a gente tem que começar a descer da roda, se recusar a acompanhar o sistema e parar e sentar todo mundo, porque o sistema é a gente, né? Assim, o sistema não, o CNPq é a gente, são os nossos colegas. A pós-graduação é a gente, são os nossos, sabe? No meu laboratório, certamente é a gente, assim, e tal. Os periódicos são, sabe, os editores são agentes, todos somos cientistas, assim, tal. Mas é um momento que a comunidade tem que parar e pensar em um sistema melhor, porque não funciona, né? Então, assim, mudando o cenário em duas grandes guidelines aqui, eu vou tentar falar brevemente do que a gente tem feito nas duas. Eu acho que primeiro a gente tem que avaliar a reprodutibilidade de forma sistemática, a gente tem que checar se as coisas são verdade, a gente tem que reinventar o controle de qualidade da ciência. E a gente tem que reformar o sistema de produção, publicação, avaliação científica, etc., para incentivar uma ciência mais reprodutiva, né? Então, acho que o que a gente faz hoje em dia, boa parte cai nessa mistura de meta-ciência, quer dizer, pesquisa sobre pesquisa para gerar dados sobre isso aqui, né? E ativismo para tentar, enfim, estimular mudança, seja a nível, em todos os níveis, né? Em relação à pergunta onde, assim, acho que a principal coisa é fazer as perguntas que importam, né? Então, assim, a gente tem, sabe, a gente fica olhando esses gráficos, a produção científica brasileira aumentou, que legal, agora já não está aumentando tanto, mas enfim, por um tempo aumentou muito, né? E muita gente foi otimista, poxa, que legal, estamos crescendo. E mesmo quando você vê uma crítica, assim, geralmente, estamos crescendo, mas é mais do mesmo, é salame science, o impacto não aumentou, as estações aumentaram muito. Cara, assim, tem uma coisa tem uma pergunta que para mim é muito mais premente aqui, tal, quer dizer, até que ponto tudo isso aqui é verdade, né? Se isso aqui está aumentando, mas a velocidade está caindo ladeira abaixo, e não acho impossível que esteja, mesmo isso aqui não é uma coisa para ser otimista, né? Tipo assim, sabe, se você está publicando coisa que é lixo cósmico que não se replica, isso é um câncer, sabe? Isso não é verdade. Isso faz o mundo um lugar pior, assim, então. E a gente não sabe. Nem a gente, nem outros países, digo de passagem, não é um problema do Brasil. Assim, a gente não sistematicamente avalia a ciência que a gente publica. Claro, algumas coisas acabam sendo avaliadas organicamente, porque a comunidade vai tentar replicar, não sei o quê, mas muito do que as pessoas tentam repetir acaba não publicado se a gente não tem uma dimensão mensurável do quanto que a gente publica realmente é confiável, assim, então. Nem no Brasil, nem fora. E, de novo, eu acho que responder essa pergunta com dados me parece uma obrigação moral da comunidade científica. Me parece, para mim, deveria ser uma obrigação moral de quem financia a ciência, né? Tipo assim, se eu fosse CNPq e estivesse gastando alguns bilhões de reais em ciência, pô, eu gasto para pegar alguns milhões aqui e tal, pô, repete isso aqui para ver se está funcionando mesmo, né? Mas, assim, tá fora do campo discursivo das agências, aqui em outros lugares também, assim, as agências são extremamente inertes e conservadoras isso aqui e tal, e eu diria lenientes com o problema. Então, acho que é uma obrigação nossa, né? E a gente tem uma verba do Serrapilheira e talvez por acaso não, mas esses grandes levantamentos de reprodutibilidade têm sido feitos com verbas privadas, em outros lugares também. Então, assim, parece que é um sistema que, de alguma forma, se preocupa um pouquinho mais, para tentar fazer uma coisa simples, que é repetir um monte de experimentos da ciência brasileira nos últimos 20 anos. A gente tem uma colaboração bem grande para isso, a gente botou uma chamada pública há 3 anos atrás, para pessoas que trabalhassem com métodos comuns em pesquisa biomédica no Brasil aqui e tal, que quisessem repetir alguns experimentos com financiamento, etc. e tal. A gente acabou optando por esses 3 métodos aqui e tal, ensaio de MTT para viabilidade celular, RT-PCR para medir mRNA em tecido e cultura e o labirinto em cruz elevado, que é uma tarefa de ansiedade em roedores. E a gente tem hoje 61 laboratórios no projeto, que estão replicando, então, experimentos dos últimos 20 anos da ciência brasileira, usando essas 3 técnicas e linhagens celulares, ratos ou camundongos como modelo. A gente fez uma amostragem aleatória de artigos brasileiros com essas técnicas, com base em 30 mil PDFs que a gente fez full text search para achar experimentos. Claro, a gente teve que filtrar para experimentos que a gente consegue fazer, que estão dentro da expertise do laboratório, que a gente consegue pagar. Então, assim, não é exatamente uma amostra aleatória, é uma amostra aleatória enriquecida em experimentos simples e baratos, digamos assim. Então. Mas é uma amostra, enfim, o mais representativa que a gente consegue fazer. Então, assim, de experimentos isolados. A gente está replicando papers inteiros. A ideia é pegar experimentos individuais dentro de artigos que sejam importantes o suficiente para serem mencionados no resumo e repetir cada um deles em 3 laboratórios diferentes, com os autores cegos ao resultado original. Então, a gente mandou o protocolo dos experimentos, conforme está no artigo, mas os autores não sabem do resultado nem da origem, né? A gente deu uma empacada boa com a pandemia, né? Porque a gente estava pronto para começar experimentos em março, abril do ano passado, assim, e tal. E a gente marcou um churrasco em março. Pô, vamos fazer um churrasco multicêntrico aqui em São Paulo, em Porto Alegre, não sei o quê. E, obviamente, aí todo mundo fechou 3 dias depois da gente marcar o churrasco. Mas, assim, os laboratórios começaram a reabrir muito lentamente ao longo do ano passado. Os experimentos começaram em dezembro. O primeiro experimento foi em dezembro do ano passado. Era para ser em abril, mas, enfim.
E tá andando devagar, assim, tal. A gente, se você quiser olhar, tem uma planilha pública ali, tal, de como é que as coisas, então, assim, tem muitos vermelhinhos ainda, tal, mas tem os verdinhos, vai, então a gente tem, eu acho que uma dúzia de laboratórios fazendo experimento nesse momento dos 60, assim, tal. Então a gente era para estar acabando por agora, o projeto vai acabar provavelmente em meados de 2022, mas, enfim, a gente espera que vai acabar, e quando acabar a gente vai ter um banco de dados legal, assim, porque a gente vai ter, na verdade, cada experimento replicado em 3 lugares diferentes, os protocolos não são exatos, não são exatamente idênticos, porque cada laboratório teve que preencher as lacunas do artigo original do jeito que... Então, assim, é uma estimativa naturalista, digamos assim, de 3 laboratórios tentando replicar o mesmo efeito. E, enfim, a gente vai poder avaliar a literatura original à luz da variação interlaboratorial. Você pode ter esse caso aqui, em que você tem um estudo original, isso aqui é o tamanho de efeito no eixo X, né? Então, o estudo original tem um efeito aqui e tal, os nossos 3 replicações concordam e, enfim, isso aqui parece bem replicado. Você tem esse caso aqui, em que o estudo original está muito longe das nossas 3 replicações. Então, assim, aqui parece ter algum problema, de fato, aqui e tal, não parece um achado reprodutivo. Mas você tem essa possibilidade também, né? Uma coisa, sabe? Quer dizer, nem a gente concorda entre nós. E aí, aqui, talvez a resposta seja, poxa, isso aqui é uma coisa extremamente variável entre laboratórios. E o que a gente tem que fazer é começar a fazer estudos multicêntricos. A gente tem pouquíssimos dados sobre variabilidade intralaboratorial, então acho que a gente pode contribuir com isso também. E outra coisa que a gente pode contribuir é que, pô, a gente tem uma rede de 60 laboratórios preocupados com a reprodutibilidade, isso é uma coisa extremamente sui generis, assim, então a gente tem pouquíssimas colaborações desse tamanho, assim. Então acho que a gente tem um capital muito grande, o capital humano muito grande para fazer coisas legais aqui, para talvez dar enfim, ter um futuro em que a gente possa trabalhar não só com projetos de aplicação, mas com ativismo, reprodutibilidade, etc. A gente já gerou alguns spin-offs, a gente tem um Journal Club para discutir artigos sobre reprodutibilidade científica, que acontece mensalmente nas primeiras quartas-feiras do mês, é o Reproducibility Brasil, tem esse link aí, vou dar todos os links depois do final ali, né? E a gente tem uma colaboração para desenvolver revisões sistemáticas em pesquisa pré-clínica, que é o BRISA, que está se tornando público agora, deve ter entradas, a gente está planejando ter um curso de treinamento, entradas periódicas para as pessoas que queiram, enfim, participar de projetos colaborativos em revisão sistemática em pesquisa básica. Esse ainda tem processo aí, mas acho que até o final do ano a gente pretende abrir uma chamada para... Hoje a gente tem uns 20 colaboradores que vieram da iniciativa, mas a gente pretende abrir isso aqui para fora também. E a gente gostaria de ser uma rede que talvez incorpore outras áreas, etc. e tal, para falar de reprodutibilidade científica de uma maneira mais ampla e talvez ter um peso político que possa mudar algumas coisas. Enfim, para saber mais, a gente tem N coisas publicadas sobre, a gente é muito visível nas redes sociais, não é difícil nos achar. Eu repetirei todos os links no fim. Bom, mas afora isso, quer dizer, a gente não pode... A gente está tendo um trabalho gigantesco com esse projeto, assim, e tal, e a gente está replicando 60 experimentos, o que é nada em termos de situação, né? Quer dizer, assim, a gente não vai conseguir repetir tudo, assim, e tal, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente faz 2 vezes, a gente não tem que fazer todos os experimentos com uma lógica tão confirmatória como a gente tenta fazer. Então, assim, em última análise, claro, assim, replicações são importantes, mudar práticas são importantes, mas, assim, a gente tem que conseguir mudar o sistema para incentivar uma ciência mais reprodutível, assim, sem mexer em estímulos, em incentivos, e esses incentivos vêm de agentes de fomento, vêm de instituições, vêm de periódicos, enfim, vêm da comunidade, a gente não vai conseguir andar. Então, assim, acho que a gente tem que fazer outras coisas também. E a gente trabalha um pouquinho com ativismos de mudar o sistema científico e estudando o sistema científico, né? Quer dizer, uma coisa que eu já falei e repetirei e sou fortemente... Cara, a revisão por pares não funciona como filtro sistêmico para diferenciar a ciência boa de ruim, porque os revisores não têm acesso ao processo de verdade, né? Então, assim, mesmo quando funciona, chega tarde demais, e mesmo quando chega tarde demais e faz um comentário bom, se você recusar um artigo, ele vai ser aceito no periódico do lado, né? Então, assim, como os comentários são privados, tem 6, 7 pessoas apontando o mesmo erro aqui e tal, o artigo pode sair com o mesmo erro no 8º journal, e um trabalho gigantesco de um monte de gente, de graça, se perdeu, assim, então. Afora isso, tem uma questão super grave de acesso, né? Quer dizer, a gente tem uma situação completamente imoral de que a ciência é feita com dinheiro público, é revisada com dinheiro público, que é o dinheiro do meu tempo aqui e tal, e acaba atrás de um paywall para uma editora estrangeira cobrar royalties da propriedade intelectual que vocês dão de graça para eles. Isso é bizarro. Isso é, enfim, completamente estúpido, né? Isso gera um lucro gigantesco para gente que basicamente são atravessadores do processo. Então, assim, tem uma coisa acoplada ao problema do peer review, que é o problema do sistema de publicação, enquanto uma coisa que limita acesso. E quando resolve fazer acesso aberto, cobra ridiculamente caro por ele também, né? Então, assim, a gente tem que mudar isso aqui também. Acho que a gente tem uma grande oportunidade de mudar isso aqui atualmente, com o avanço dos preprints na área da biologia, da medicina aqui e tal. Ele já vinha acontecendo aí desde 2016, provavelmente, mas, assim, explodiu completamente depois do Covid e tal. Então, assim, pandemias ajudam a catalisar mudança e tal. Dito isso, obviamente, assim, sei lá,
a urgência de colocar resultados mais rápido e de maneira mais aberta para o mundo não é uma exclusividade de pandemias, né? Quer dizer, porque agora a gente tem que compartilhar os resultados rápido e abertamente porque tem uma pandemia. Cara, porra, não são só pandemias que são urgentes. Você tem Alzheimer é urgente para você e tal. Se você é para um paciente que não, você pode esperar 6 meses, 1 ano para o artigo sair, isso é insultante para quem precisa da ciência, né? Então, assim, acho que não tem nada de menos urgente no resto da ciência. Se você acha que a ciência é importante, ela deveria estar acessível e acessível rapidamente e tal. As pessoas têm muito medo de preprints, porque a gente está perdendo o controle de qualidade. Eu acho que isso é uma grande bobagem, porque a gente já não tem controle de qualidade. E a gente tem gerado alguns dados empíricos a respeito, e não só a gente, né? Isso aqui é um artigo nosso aqui e tal. Se você pegar métricas quadradas de qualidade de reporting, né? Quer dizer, quão bem você relata seus métodos, seus resultados. Você disse qual é o seu valor de P exato, dá para entender qual é o teste estatístico, você disse se o estudo foi cego, você disse a espécie, o sexo e a idade dos animais. Cara, os preprints são largamente comparáveis com artigos revisados por pares. São um pouquinho piores, não quer dizer que a revisão não funciona para nada, né? Então, assim, de maneira geral, se você pegar pares aqui e tal, os artigos melhoram um pouquinho, mas é tipo assim, menos de 5% na nossa escala de qualidade de reporting. Tem outros artigos mostrando que assim, as conclusões dificilmente mudam, que o spin, quer dizer, o viés no relato também não parece mudar muito. Então, assim, parece que a gente está lidando com preprints que são largamente comparáveis ao seu artigo científico médio. Não parece que a gente está perdendo tanto. E claro, assim, a gente sabe que não tem revisão por pares, mas, de novo, assim, é pouca revisão versus nada de revisão. Não faz tanta diferença. A gente não pode confiar muito em nenhum dos dois casos. E, de novo, assim, acho que outra coisa que aconteceu com a pandemia de Covid e tal, acho que a gente teve um avanço, pelo menos no início, ele tal, bem importante da revisão por pares pós-publicação e tal, quer dizer, houveram preprints, artigos muito comentados, com centenas de comentários pós-publicação, que às vezes foram retratados. Esse artigo foi retratado em 2 dias, depois que em um fim de semana ele teve 60 e poucos comentários, né? Isso é muito mais eficiente do que a literatura científica faz de maneira geral, assim, e tal. E agora, claro, acontece só para alguns artigos, acontece anarquicamente, acontece muito no Twitter, no Facebook, não sei. Então, assim, a gente tem um potencial gigantesco de massa crítica para revisar artigos pós-publicação que a gente poderia estar usando para substituir o sistema de revisão por pares original, talvez, ou pelo menos para complementá-lo, que se perde no ruído das redes sociais. A gente tem que conseguir organizar melhor isso aqui. E outra coisa que a gente tem que, em grandes linhas, que a gente tem que fazer é reinventar o artigo científico. A gente ainda publica dados no modelo do século XVII, aqui isso aqui é Nature em 1869, isso aqui é Nature no seu aniversário de 150 anos. Isso aqui é um texto com 2 colunas, isso aqui é um PDF com 2 colunas. A única mudança que aconteceu foi que você saiu da versão impressa para ir para a versão PDF, mas assim, segue sendo uma coisa extremamente pouco útil, né? Você já tentou fazer uma meta-análise ou tirar dados de artigos científicos? É humilhante você ter que pegar um gráfico de barras, medir ele com uma reguinha eletrônica para tentar descobrir quais são os valores que estão ali, né? E recriar os dados originais. A gente pode e deve compartilhar muitos mais dados do que a gente normalmente faz. E a gente deveria ter formas estruturadas de compartilhar dados de maneiras eficientes, né? Quer dizer, se você pegar a genômica, virou o que é, e a bioinformática virou o que é, porque as pessoas põem os seus genes do mesmo jeito no Gene Bank da vida, assim, e aí você pode programar um robô para ir lá e juntar um monte de coisa e filtrar um monte de coisa. Se a gente conseguisse colocar dados de uma maneira standardizada no web, sintetizar literatura passa a ser uma tarefa acessível a uma máquina, né? E você ganha um poder gigantesco, assim, então, mas a gente deixa de fazer isso quando a gente coloca um gráfico de barras no PDF, que é um jeito extremamente estúpido de divulgar dados. A barreira para mudar tudo isso aqui é cultural, assim, não é científica, não é tecnológica. Acho que a gente tem a tecnologia à mão para fazer boa parte dessas coisas e para ter um sistema mais eficiente. A questão é que as pessoas são muito apegadas ao sistema, porque o sistema move a roda financeira e a roda de contratações e a roda do mundo todo, assim. Então, assim, sabe, as pessoas não estão procurando peer review nas revistas. O importante para elas não é a revisão por pares. O importante é a marca, porque o Qualis vai pedir que você tenha uma revista, um artigo publicado na revista X. E a gente só vai conseguir se desvincular do sistema como um todo se a gente mudar isso aqui, né? A gente tem que mudar, sabe? A gente tem que deixar de julgar um artigo por onde ele sai. Isso é básico, isso está sendo dito há dezenas de anos. É completamente estapafúrdio que a gente tem esse sistema aqui. Mas, assim, tem muita mudança cultural para acontecer, para essas coisas poderem ser implementadas. Dito isso, tem muita mudança cultural acontecendo, assim, e tal. Então, assim, cara, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita gente trabalhando nesse tema aqui e tal. Eu acho que a maré está mudando, acho que a ficha da irreproduzibilidade caiu, a ficha do problema da acessibilidade caiu. Ciência aberta virou uma coisa que as pessoas têm discutido de N frentes, e tem coisas, sabe, tem maneiras, tem muitas coisas, muitas maneiras de ajudar quem queira fazer uma ciência mais transparente, mais reprodutível. A gente é uma gotinha no oceano, mas tem muitas outras gotas no oceano, e muitas gotas fazem o oceano, né?
E eu acho que para quem está começando agora, assim, fundamentalmente é hora de decidir interfundar junto com o sistema antigo aí e tal, ou ajudar a construir o sistema novo, sabe? Enfim, a ciência biomédica, do jeito que eu estava estruturada, é um barco naufragando, mas tem um monte de bots por aí que a gente pode pegar para ajudar a mudar o sistema, assim, tal. E já fazendo um convite, a gente tem um evento anual, que é um Hack Week e tal, um evento de 2 semanas, para tentar gerar projetos de metaciência e soluções tecnológicas que ajudem a construir uma ciência melhor e tal. Ele vai acontecer em agosto, agora as discussões estão abertas até 30 de julho. A gente tem debates, toda quinta-feira, hoje tem um debate às 4 da tarde, sobre jornalismo e comunicação científica. A ideia é muito para gerar problemas estudáveis e solucionáveis, né? E a ideia é que nessas 2 semanas aí a gente gere projetos colaborativos para estudar algum problema específico do sistema científico que possa ser mudado, melhorado, para tornar a ciência mais transparente, mais aberta, mais comunicável, mais diversa, mais melhor, certo? Você dá uma olhada aqui, tem os links. E por fim, assim, de novo, assim, para quem está começando agora, eu só queria terminar com assim, cara, toda revolução abre portas, assim, e tal. Então, assim, você será recompensado por isso, assim, e tal. Não é a razão certa, né? Assim, a razão certa é porque o mundo precisa de ciência confiável. Mas, assim, o próprio sistema está tão errado que ele, hoje em dia, recompensa pessoas que se dedicam a criticar o sistema. Eu falei de John Ioannidis aqui no início da palestra. John Ioannidis é hoje o médico mais citado de todos os tempos na literatura médica, né? Basicamente por ser um cara que fala mal do sistema há 20, 30 anos. Muito abaixo dele na escada, que, cara, assim, eu só tenho ganhado por falar disso aí, por ter levantado isso aqui e tal. Eu tenho dinheiro para pesquisa no momento que ninguém tem, eu tenho um grupo de pesquisa legal, eu tenho comunicação, sabe? A gente está super na vanguarda do meu serviço, porque a gente está fazendo perguntas que são interessantes, são certas, né? Certamente eu contribuo muito mais fazendo isso aqui do que eu fazia sendo neurocientista e tal, alguns anos atrás. As pessoas me tiram para bom samaritano, assim, e tal. O cara está sacrificando, não está sacrificando nada. Eu estou sendo super recompensado por isso, assim, e tal. E acho que tem muito espaço para quem quer fazer ciência sobre melhorar a ciência. E assim, cara, se você está afim, procure, tem muito recurso para ajudar e para fazer uma diferença real. Porque, de novo, cara, assim, no fim das contas, isso aqui é legal, mas assim, a recompensa que importa não é essa. A recompensa que importa é que o mundo precisa de ciência confiável, né? E isso aqui é uma história super trágica aqui. Isso aqui é o artigo que eu mostrei lá no início ali, tal, de esclerose lateral amiotrófica, pô, nenhuma de 70 drogas replica. E tem uma anedota super trágica aqui, que é o fato de que o primeiro autor aqui não era um cientista de formação, um biólogo, era um bacharel em retórica aqui e tal, mas que se meteu nessa história não porque ele estava a fim de publicar um paper na Nature, mas que ele tinha uma forma familiar de esclerose lateral amiotrófica, já tinha matado 5 pessoas na família dele. E ele sabia que ia ser o próximo, né? Ele foi fazer isso aqui porque ele estava se agarrando na ciência como um barco de salvação, como a gente talvez devesse se agarrar também, assim, e tal, como a gente devesse pensar quando a gente faz ciência e tal. E o fato desse cara ter gastado 5 mil e poucos camundongos, 70 drogas, que nada que estava publicado na literatura funciona, e morrido um ano depois, né? É das traições mais trágicas que eu consigo imaginar da ciência com um ser humano que precisa dela, assim, e tal. E você só atina o tamanho disso aqui quando você vira paciente de verdade, quando você precisa da ciência enquanto usuário, assim, quando você ou alguém da sua família ficam doentes e você se dá conta que você não confia naquilo que está publicado ou não tem acesso. E aí, cara, aí cai a ficha de que, porra, isso aqui é um trem virado pra gente, assim, e tal. E eu comecei no campo aí por arrogância intelectual, hoje em dia eu estou nele para salvar as pessoas que, enfim, para preservar eu mesmo as pessoas que eu amo, assim, e tal. E se tornou uma coisa cara, porque eu acho que é importante. Acho que é isso. Aqui estão todos os links que eu mencionei na palestra aqui, da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, no Nobel Science Hack Week, do Reproducibility. Isso aqui é o Guia de Boas Práticas em Ciência Aberta e Reprodutiva do Serra Pideira, que a gente ajudou a fazer, que também assim, é um recurso super simples, tem meia dúzia de páginas, e super sintético de maneiras que você consegue fazer uma ciência mais aberta e tal. Eu posso mandar esses links no chat devagarinho aqui e tal, para quem não queira anotar. Os slides da palestra estão aqui, nesse link aqui do OSF aqui em cima. E acho que é isso, gente. Estou aberto a perguntas aí e tal. Não estava lendo no chat, se alguém já perguntou, eu ignorei porque eu estava falando. Mas agora eu posso ler elas e não sei se alguém quer mediar e tal. Olavo, muito obrigada. Assim, realmente é um tema impactante, né? Eu tinha lido alguma coisa que você fez, mas é bem diferente. Já tem umas mãozinhas levantadas, eu peço ao Estênio que veja para mim. Professor Egberto, eu sei que levantou a mão. Né? Sim. Egberto. Posso? Tá. Não, primeiro, agradecer ao Olavo por essa brilhante palestra, né? Revolucionário, Olavo. A gente está precisando dessa revolução já há muito tempo, tá? E o teu trabalho aí, reconhecido pelo Serra Pilheira, né? Que reconhece não só pesquisas brilhantes, mas pesquisas que rompem paradigmas.
E eu acho que isso é importante, porque a gente está indo num paradigma perigosíssimo, né? Dentro da avaliação da CAPES, do CNPq, das nossas agências de fomento, FAPESP, inclusive, e que tem que mudar, né? Porque isso é um mercado editorial. Eu queria até depois que você comentasse isso, mas eu queria te fazer um convite para que a gente aproveite de uma coisa da pandemia, que é positiva, que foi essa questão agora da gente poder fazer cursos misturando todas as instituições, é que a gente precisa de um curso como esse, tá? É muito pouco uma palestra tua aqui, né? Eu sei que você correu aqui, falou rapidamente, mas a gente precisava, já no início do pós-graduando, ou mestrando, ou doutorando, o que for, que a gente tivesse essas questões éticas colocadas. Tá? É muito importante para que a gente não sirva simplesmente para o mercado editorial, que tem lucrado de uma forma que não é ética, que já foi até. Né? Eu não estou aqui colocando que a gente tem que destruir todo o sistema. O sistema existe, é importante, revisão de pares é importante, mas você mostrou muito claramente aí, há erros e vieses que são muito perigosos para o sistema de ciência, né? Para a ciência em si. Um deles, eu queria dizer, essa busca assim total pela originalidade. Então, só pode publicar artigo original. Se você só publica artigo original, você não reproduz. Acabou a reprodutibilidade. Não publica resultado negativo. Tá? Então, não é só culpa dos cientistas, não é porque ele... não, deu negativo, eu vou esconder. Não, as revistas não publicam resultados negativos. A questão dessa busca pelo fator de impacto, eu só publico original, eu só publico resultados positivos, porque isso garante citação. Resultado negativo, que o resultado não é original, não dá citação. Então, assim, é uma lógica de mercado capitalista, uma lógica que não é a lógica da ciência. Então, a gente tem que partir, sair dessa questão de publicação fechada, né? Já evoluiu para o Open Access, mas que a gente viu que também continua só querendo ganhar dinheiro, para uma verdadeira Open Science, que você já sugeriu aí na sua palestra, né? Quer dizer, você coloca o teu artigo e ele é bombardeado por todo mundo, tá? Claro que a gente não sabe como é que vai ser esse formato. Tem que ser construído, mas tem que ser por aí. Porque no final a verdade vai aparecer como sempre apareceu, né? Então, acho que a gente deve ter esse curso. Você colocou muito bem a questão da estatística versus a relevância biológica. Então, a gente tem ensinado os alunos, né, a adorar o P, né, e não entender qual é a relevância biológica, né? E a gente tem ensinado pouco inferência estatística e mais método estatístico. E eu queria que você também comentasse o que a inteligência artificial pode ajudar na meta-análise, né? Que já existe muito bem na área de epidemiologia e tal, mas que a gente da área básica não usa. E basicamente não usa porque a gente não consegue padronizar o nosso método, né? Quer dizer, os ratos são diferentes, a metodologia é diferente e, portanto, os resultados são também diferentes. E aí eu gostei, o Alex, que foi coordenador também desse programa, está aí presente, é um grande estudioso nessa área de estatística, e você tem aí no teu modelo da Serrapilheira o labirinto de cruz elevado, que o Alex usa muito. E, finalmente, como bom gaúcho, vamos ver se um dia, quando acabar essa pandemia, a gente faz um churrasco aí e comemora, né, o início de um grande curso aí nacional, em nível nacional, sobre essas questões que você muito bem e de forma revolucionária tem levantado. Então, eu agradeço aí você ter vindo aqui dar essa brilhante palestra.
Acho que revolucionário é forte, assim, acho que tem bastante gente trabalhando nisso, assim, não é só, enfim, a gente não é particularmente original dentro do tema, assim, tal, a gente é uma gotinha de várias. Mas, assim, sobre o curso, eu concordo, assim, uma coisa que a gente tem falado, assim, e tal. Eu tenho uma experiência boa de um curso de estatística e reprodutibilidade para pós-graduação e final de graduação. Eu super compartilho da visão de que a gente deveria começar a pós-graduação com um curso grande que fosse, talvez não só isso, né? Tipo assim, acho que você sabe, com um basicão de o que é fazer ciência, né? Sabe? Que, cara, que inclua filosofia da ciência, metodologia científica, desenho experimental, análise estatística básica, sociologia da ciência e essa problemática de reprodutibilidade, etc. e tal. Eu acho que, assim, sabe, quem entrar, para mim, a visão da pós-graduação, cara, você entra e a gente passa 1, 2 meses discutindo isso aqui, e com base nos projetos, né? Assim, porque é muito chato, trazer um filósofo para falar de filosofia da ciência, estatística, de uma forma teórica é muito chato e tal, não vai funcionar assim e tal. Então, assim, o meu curso de estatística é super baseado em, pô, traga os seus dados aqui e a gente conversa. Então, assim, todo mundo entra no doutorado com um projeto, geralmente, né? Então, assim, sabe, você parar e vamos discutir os projetos aqui, vamos passar 2 meses discutindo os projetos sob várias óticas. Para mim é super o jeito que a coisa deveria funcionar, assim, e tal. E eu partilho da ideia de, agora, claro, não posso cobrir essas coisas todas, assim, e tal, por falta de mãos, por falta de capacidade, mas acho que, assim, mapear as pessoas interessadas nisso, assim, os cursos que já existem, nesse momento importante, é uma coisa que a gente tem discutido, a gente tem discutido, não tem começado, a gente está um mês pensando assim, tá, vamos tentar descobrir o que tem, né? Porque assim, acho que tem iniciativas legais, como, enfim, de pessoas diferentes em vários lugares, deve ter muita gente que a gente não conhece, porque assim, eu conheço agora da minha área, assim, e tal, mas sabe quem na psicologia ou na sociologia ou na epidemiologia está trabalhando com isso, talvez não conheça também. Então, assim, acho que tentar mapear os cursos que já existem aqui, assim, quem são as pessoas, ver o que parece promissor e juntar essa galera para conversar, me parece o primeiro passo, assim, então, se você quiser, a gente pode chamar você e tal. Porque a gente tá querendo lançar, a nossa ideia, cara, vamos só, eu tenho que escrever a proposta aqui, mas, cara, se você lançar nas redes aqui, cara, se você conhece um curso que trabalha com isso aqui, manda pra gente, a gente faz um super Google Drive aqui e tal, uma planilha com o que tem, a gente monta uma força-tarefa de quem a gente conhece para dar uma olhada, descobre mais gente aqui, cara, chama 20 pessoas que a gente acha legais, e vamos bater um papo e tal. Eu acho que é legal, assim. Eu acho que a iniciativa tem um potencial de ser um springboard para isso também, né? A gente tem uma visibilidade boa, a gente tá em dezenas de instituições do país, né? São 60 laboratórios em, sei lá, 20 e poucas universidades. E, sabe, então, assim, tem capilaridade para chegar em vários lugares. A gente tem, eu sou do advisory board da UK, o Reino Unido tem uma Reproducibility Network, né? Que é o UK Reproducibility Network, que é uma rede para tentar, enfim, estimular o debate sobre reprodutibilidade em vários lugares do UK. Então, eles têm, enfim, eles são mais ou menos bem estruturados. Tem um steering committee, eles têm membros institucionais, que são universidades que querem fazer parte, e aí tem que ter alguém dedicado ao tema nos seus quadros. Tem comunidades locais, não? Se você é um estudante, você pode abrir aqui um local chapter e que se dedicam a fazer treinamento e fazer ativismo e falar com os financiadores e falar com os periódicos, etc e tal. Eu acho que é um esquema legal, assim. Eu estou me habituando com ele agora, assim, e tal. Mas, assim, é uma coisa que eles estão exportando modelo. Já tem uma na Alemanha, uma na Austrália, uma na Suíça, uma na Eslováquia. E já falaram com a gente, não querem fazer o Brazilian Reproducibility. Eu acho que é uma evolução natural da iniciativa depois que acabar. A replicação seria virar uma rede desse tipo, assim, e tal. E que poderia ter estruturado em torno de um grande curso de treinamento. Ou pelo menos um modelo de curso de treinamento que a gente possa exportar para vários lugares para ser feito mais localmente, com mais atenção a projetos com menos gente, etc. Acho que é uma discussão super válida. E a gente está tentando mapear as pessoas para começar ela. Mas, assim, a vida tem sido ocupada, assim, enfim, a gente está se enrolando um pouquinho, mas espero que no próximo mês ou 2, talvez a gente entre em contato com você e tal. Vou lembrar que você queria puxar isso também. Olavo, você acha que inteligência artificial pode ajudar em fazer meta-análises com mais precisão do que nós cientistas? Acho que sim, se a gente estruturar melhor os dados, né? Foi o que eu falei, assim, acho que de momento o processo é extremamente manual por razões burras sei lá, você tem que ir lá num gráfico de barras se todo mundo botar os dados da mesma forma, não precisa nem ser uma forma super explícita, só se assim, sei lá, todo mundo põe os mesmos metadados aqui e tal, eu acho que você tem um poder super grande
de usar a inteligência artificial para sintetizar evidência. Assim. Então, tem uma história particular que eu conheço no campo de novo, assim, eu acho que o padrão aqui é genômica, né? Tipo assim, sabe, porque você tem um gene bank da vida e todo mundo tem que botar sequência do mesmo jeito, você criou bioinformática, né? Bioinformática é uma coisa, é quase um sinônimo de, assim, as pessoas meio que tomam como default ser bioinformática aplicada à genômica, porque a galera que melhor estuda, assim, você poderia usar a bioinformática para uma série de outras coisas, mas assim, se tornou extremamente dominante nessa área porque os dados estão estandarizados, assim, então. Eu conheço um outro exemplo anedótico aí, que é o pessoal da ressonância funcional do cérebro e tal, essas imagens de fMRI, de função cerebral, que é um campo que tem problemas seríssimos de reprodutibilidade. Mas assim, alguém conseguiu fazer um meta-analisador automático só porque, por convenções históricas, todo mundo põe a mesma tabela 1 ali, tal, para escrever os troços, que é os activation máxima, e os pontos máximos de ativação, o tamanho do cluster, não sei o quê, porque tinha meia dúzia de pessoas trabalhando com isso aí nos anos 90, e essa meia dúzia resolveu que fazer assim, e, pô, hoje em dia 80% dos artigos têm essa tabela 1, né? Então, assim, cara, alguém programou um robô ali e tal para simplesmente pegar as tabelas 1 e você faz uma meta-análise automática e aí o cara faz um full text search do texto para ver palavras. Então, poxa, essa palavra aqui está associada com essas estruturas. É super sujo, né? Assim, acho que não é precisado como uma coisa confiável. Mas, assim, simplesmente se todo mundo colocar os dados do mesmo jeito aqui, então você tem um potencial gigantesco de fazer isso. Mas aí, assim, isso depende de comunidades científicas de uma área também sentarem, começa com a inteligência humana, né? Então, assim, a gente tem que sentar para ver o que é importante, quais são os metadados que a gente quer, o que a gente tem que compartilhar e começar a fazer isso, né? E recompensar que as pessoas façam, né? Então, assim, tem um passo de inteligência humana para conseguir chegar na inteligência. Acho que, assim, usar a inteligência artificial hoje para tentar descobrir o que é reprodutível, fazer meta-análise aqui ainda é muito sujo, assim, e tal. Não sei se é muito melhor do que a gente consegue fazer. É interessante. Perguntas, eu tenho para variar, né? Então, eu sempre deixo os outros. Bom, vou fazer aqui algumas perguntas para você. É muito interessante, você colocou dois problemas que acabam se juntando, né? Você analisou a avaliação por pares, né? Que acaba não contribuindo, em parte, para essa irreprodutibilidade, né? E que você, pelo que eu entendi, você separou da má conduta, né? Ou você está juntando a má conduta com a irreprodutibilidade? Eu acho que a gente tem que evitar essa confusão ao máximo, assim, e tal, porque, assim, eu acho que a maior parte do problema... Claro, assim, se você fraudar uma coisa, não vai ser produtiva, né? Ou até pode ser, mas, enfim, mas geralmente não vai. Mas, assim... Mas esse eu acho que isso é a ponta do iceberg, assim, então acho que tem um tamanho gigantesco, eu acho que é o erro. Você tem um contínuo, né? Você tem desde o acaso, quer dizer, poxa, não foi problema de ninguém, assim, eu achei essa coisa com P de 0,01, mas não era verdade porque foi por acaso. Até o erro honesto, sei lá, o erro honesto, sei lá, pô, eu fiz uma coisa por engano aqui e tal, o viés, o erro enviesado aqui, pô, sabe, sei lá, eu desenhei o experimento meio que pensando em dar isso aqui, deu isso aqui mesmo, até fraude do outro lado, assim, então, mas, assim, você tem todo um espectro de más intenções que vai desde nenhuma, assim, desde nenhum erro, até o erro bem intencionado, até o meio do caminho aqui e tal, até, enfim, até a forçada que você sabe que está numa forçada, até a fraude explícita, né? Então, assim... Eu quis chamar a atenção disso só para o pessoal nem confundir isso, né? Ou seja, você tem um lado da irreprodutibilidade que se torna muito comum, especialmente para quem trabalha com animal, que você já trabalhou também com animal, né? E que aí eu fico pensando o seguinte: como você pode usar essa meta-análise para os animais? Quer dizer, padronizar isso? Porque você apontou muitos erros no primeiro momento, e eu queria saber qual seria a solução para isso para você. Quais as sugestões que você tem para diminuir isso? Tá? Ou seja, todo mundo só compraria animais da Jackson para trabalhar dentro de um ambiente XYZ para ser repetido. Eu acho exatamente o contrário, na verdade. Eu acho que a gente tem que comprar animais de vários lugares e trabalhar em vários ambientes, porque se você pode ter uma coisa extremamente reprodutível, mas que é irrelevante, porque só funciona os animais da Jackson, né? Mas vai ser super reprodutível nesse contexto aqui, mas não é generalizável para nada. Então, assim, tem um passo além de reprodutibilidade, fazendo do mesmo jeito aqui e tal, que é um passo de robustez, né? De generalização. Isso aqui não é simplesmente um fenômeno isolado que funciona nesse modelo X, mas não é um achado isolado nesse modelo X, mas é um fenômeno geral que diz respeito a
ratos em geral, digamos assim, ou camundongos em geral, ou a espécie em geral. Enfim, aí, claro, você pode ir subindo na escala de generalizabilidade. Então, assim, eu acho que a solução é heterogeneizar isso. Isso não impede que você... Porque a gente trabalha, nosso grupo trabalha com obesidade. E é muito engraçado que as conclusões, né? Você estava falando até das conclusões, a conclusão é sempre corrida, né? A conclusão, né, é sempre uma conclusão X, quando, na verdade, os modelos variam absurdamente. Você tem, agora está super na moda, né, a microbiota, que, obviamente, mesmo que eu pegasse o rato da Jackson e trouxesse para cá, provavelmente esse rato ia ter um outro tipo de microbiota, né? E eu fico, assim, eu fico pensando como vai passar isso, ou seja, como dar confiabilidade a essa natural variabilidade, né? Isso é um problema que, assim, que eu queria que você me dissesse. E o outro problema que eu vejo que você colocou como problema é o fato de você ter as publicações hoje, né, principalmente hoje, serem praticamente uma atividade comercial, né? O que leva, por exemplo, tá, a eu receber, nós estamos recebendo essa semana, vocês devem ter recebido também, todas as revistas Open Access, por exemplo, da MDPI, aumentaram o fator de impacto, né? E todas elas aumentaram o fator de impacto, até porque, primeiro, tem um Open Access que não é tão open assim, na verdade é um Paid Access, que nós estamos pagando, e outra que as pessoas escreveram muitas revisões, né? Então, eu queria que você falasse desses dois problemas. O que realmente pode ser feito para melhorar a reprodutibilidade, passando pelo fato de que todo mundo está trabalhando honestamente, e como melhorar essa história da revisão por pares e do Open Access. Todo mundo vai publicar no protocolo online, né? Pré-print? Acho que isso é um ótimo começo, assim, então, acho que todo mundo publicar um pré-print resolve o problema da acessibilidade, sem ter que pagar taxas gigantescas de Open Access. E eu acho que, cara, publicar um pré-print para mim eu sou super favorável, né? Assim, porque eu acho que é filosoficamente muito saudável, né? No sentido, assim, você está escrevendo o artigo para ser o melhor artigo que você acha que ele pode ser. Você não está preocupado com o que o revisor A, B, C vai pensar do troço, né? Então, assim, é uma experiência bem libertadora, assim, então você escrever. Me parece que, assim, a coisa da revisão por pares enquanto portão, assim, o meu artigo tem que cumprir isso aqui, porque eu acho que o revisor vai pensar isso aqui, é extremamente ruim, assim, como estímulo para a integridade científica e para a honestidade em descrever achados, assim, o tempo todo, desde o momento que você começa a escrever o paper, você está querendo convencer alguém que aquilo é importante, assim, então, pô, é um péssimo mindset, né? Então, assim, eu acho que o colocar um preprint resolve o problema da acessibilidade, acelera a ciência. E, cara, assim, é mais saudável você publicar um artigo como você quer publicar do que como você acha que os revisores querem da revista X querem ler aquilo ali, assim, sabe? Tipo assim, tem uma coisa extremamente libertadora, assim. E afora, de novo, assim, acho que preprints são... A oportunidade de comentário pós-publicação em cima de preprints é muito legal também, assim, então. Acho que a gente não usa ela tanto quanto a gente deveria, assim. Acho que a maior parte dos preprints ainda... Tem vários preprints bem comentados e que não sei o que geram um debate. A maior parte não tem, assim. Então, assim, acho que o desafio atual é estruturar, é pegar essa imensa massa crítica de revisão que existe, porque as pessoas estão revisando papers o tempo todo, de graça para uma editora comercial se apropriar do seu trabalho e trazer isso para o público, né? E a questão é incentivar isso, porque, assim, sei lá, tem N questões, assim. A primeira, o mercado funciona por prestígio, né? Então, assim, as pessoas revisam para Nature porque, poxa, é Nature, não sei o quê, então a pessoa se sente recompensada por aquilo ali e tal, e vai botar no WhatsApp ali e tal, o trabalho de revisor para Nature. Então, assim, a gente tem que criar um incentivo que compita com essa marca. Que não precisa ser não precisa ser nada muito incrível, né? Porque, assim, cara, é só uma marca mesmo, ninguém tá pagando você nem nada, assim, e tal. Mas, assim, acho que, assim, a comunidade científica e as agências de fomento aí e tal, e as instituições têm que trazer a revisão por pares de volta do mercado editorial pra gente, sabe? Tipo assim, se a gente pegar todo mundo que está revisando para editoras comerciais aqui e tal, e tudo que a gente gasta
com assinaturas e com open access, quer dizer, o periódico CAPES custa $400 milhões por ano. Cara, me dá 400 milhões de reais, eu monto um sistema de revisão do caralho, assim, sabe? Contrata a gente, sabe? A gente gasta... O sistema é extremamente caro. E a gente poderia investir ele de uma forma melhor, assim, tal. Agora, tem que, de novo, assim, o incentivo tem que acompanhar. Então, assim, você tem que desintegrar o Qualis. Há 10 anos, aliás. Não é uma coisa para ser feita para ontem. O Qualis tinha que ter acabado em 2011, quando saiu o Dora lá, né? Tipo assim, a primeira recomendação é assim, não julgue ciência por onde ela sai e tal. Qualquer pessoa que trabalha com avaliação científica diz isso há zilhões de anos, né? Então, assim, sabe, se você dá pontos para o seu artigo conforme onde ele está, você está refém das editoras comerciais para sempre, né? É impossível ser do sistema. Então, assim, a primeira coisa é exterminar o Qualis. Você acha, por exemplo, já que você entrou nesse assunto, por exemplo, na avaliação da CAPES, como você vai avaliar os programas de pós-graduação por produção? A primeira coisa, lendo a produção. Não vai ler toda, mas pode... Não, o que seria produção? Porque se você tem um sistema que é avaliado, como você avaliaria isso? Qual a sua sugestão para você avaliar um sistema que, obviamente, a gente concorda que usar simplesmente o fator de impacto não funciona, tá? Tem outras coisas. Mas se a gente não for usar vários tipos de parâmetros de avaliação, quais esses fatores que poderiam ser avaliados, a teu ver? Você pode usar métricas, não tem nada contra. Contar citações, eu acho que contam uma coisa que é razoável. Mas citação, você só pode contar citação de 4, 5 anos, não dá. 4, 5 anos é muito pouco. O fator de impacto é construído em cima de 2 anos de citação. Se você acha que 2 anos não é suficiente para contar a citação, você acha que o fator de impacto é uma merda, porque, sei lá, ele está usando 2 anos de citação. Então, assim, e a avaliação é quadrienal, quer dizer, cara, você não vai conseguir avaliar as citações do que saiu agora, assim, e tal. Mas, cara, faz um slide window aqui e tal, que saiu entre 5 e 3, sei lá, entre 5 e 2, 4 e 2 anos atrás, é avaliável, assim. Não acho, assim, de novo, impacto não é qualidade, tem muita coisa que tem impacto, que tem citações que não é reprodutível, então, assim, isso é uma dimensão, mas acho que tem métricas válidas e é quase tão fácil quanto e muito, enfim, é filosoficamente muito mais salutar você, de fato, contar citações num paper do que dizer que, ele vale para onde ele sai. Segundo, acho que dá para ler produção e avaliar a produção. A CAPES tem feito um esforço, mande as suas 5 produções mais relevantes, não sei o que e tal. Acho que dá para ser, cara, assim, em vez assim, mais relevante, eu sortearia 5, né? Sabe, acho que dá para avaliar a produção por amostragem. Vamos ver o que o artigo médico... Fazendo isso agora, né? Eles estão fazendo isso agora. A outra coisa, cara, assim, acho que avaliar a produção principal são as pessoas, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter um olho melhor para os egressos e para as pessoas sabe, chama meia dúzia de pessoas que egressam o programa aqui online, faz uma chamada, conversa com elas. Sabe? Eu acho que tem um ponto de avaliar as pessoas que a gente tem falhado. Claro que avaliar pessoas é difícil, mas, assim, mapear para onde é que vão os egressos, conversar com eles, fazer eles apresentarem alguma coisa, assim, e tal. De novo, cara, não precisa chamar todo mundo em Brasília, né? Tipo assim, monta uma chamada do Zoom para cada programa aqui e tal, a gente sorteia 5 ingressos aqui e tal, e alguns docentes batem um papo, assim, e tal. De novo, tem a questão, vai ser subjetivo? Vai. Dá para fazer uma prova para os ingressos até, mas eu não acho que vai ser uma lógica meio graduação. Interessante. Eles estão começando a fazer isso agora, né? Eu acho interessante você falar isso. Agora, Olavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vem de um grupo... Mas eu pulei, desculpa, eu pulei outra questão, assim, não sei, a coisa que foi a publicação, que foi até aquela discussão... Eu não acho que precisa standardizar tudo, eu mandei 2 referências ali no chat sobre isso ali e tal. Acho que, pelo contrário, a gente tem que ter um momento de heterogeneizar as coisas, né? De incluir heterogeneidade e medir as coisas em circunstâncias completamente diferentes, em animais diferentes, para ter ideia de um fenômeno robusto, né? E acho que aí o erro, para mim, é que a gente tem o estar publicado no artigo revisado por pares é a porra do sarrafo mais alto que a gente tem, né? E é um sarrafo muito, muito baixo. Mas não tem nada acima, a gente não tem uma coisa formalmente acima disso, né? É tipo assim, o que é ser cientificamente comprovado? Saiu num artigo, não, saiu num artigo não prova nada, sabe? Prova que um grupo conseguiu fazer isso aqui num modelo muito restrito, quase sempre. Então, assim, a gente tem, claro, eventualmente tem coisas que vão se mostrar robustas, né? A gente sabe mais ou menos, sei lá, PCRs funcionam e tal, a gente sabe que a replicação de DNA funciona mais ou menos assim, que a gente sabe que sei lá, a insulina baixa a glicose, a gente sabe, tem coisas que a gente sabe acima de qualquer suspeita, né? Mas isso não tá
padronizar, sabe? Não tem um dicionário óbvio do que a gente sabe com certeza, que a Terra é redonda, do que a gente sabe com um grau muito grande de certeza, que é o aquecimento global antropogênico, do que a gente sabe com um grau baixo de certeza, sei lá, se ivermectina funciona ou não funciona. Então, eu acho que a gente tem que construir essas coisas, sabe? Sei lá, a gente tem que conseguir ir além do que é um achado científico feito em algum lugar, do que é um fenômeno melhor confirmado, assim, então. E acho que isso passa por construir iniciativas, tipo uma iniciativa brasileira de reprodutibilidade da vida. Cara, vamos fazer, sabe, isso aqui parece um fenômeno interessante, vamos tentar estudar isso aqui em vários modelos, em vários lugares, vamos ver o que são as coisas importantes para a área confirmar, e vamos tentar confirmar isso, né? Eu acho que, sei lá, talvez outras áreas façam... Tem um troço que é o Psychological Science Accelerator, que, sei lá, são uns 300 grupos de psicologia ao redor do mundo que tem lá uma governança deles, não sei o que eles elegem alguns fenômenos que eles querem replicar super multicentricamente todo ano. Eu acho que esse é um modelo legal, assim, então. A física faz isso, se pensar assim, pô, eles sabem quais são as grandes questões, e os caras constroem um CERN que tem, sei lá, 20 mil físicos dentro e 25 quilômetros, custa bilhões lá, porque, cara, isso aqui é o que a gente quer confirmar, então, pô, isso aqui a gente realmente vai confirmar. E aí sai um bóson de Higgs lá, né? Que não sairia de nenhum laboratório individual. Então, assim, acho que a gente pode ser melhor em montar esses esforços confirmatórios. Daria para fazer por meta-análise, talvez, não sei, acho que a literatura é muito enviesada para você conseguir simplesmente sintetizando a literatura. É um outro caminho, né? Mas, assim, acho que seria resolver vários vieses por uma síntese da literatura, de fato, dar um resultado confiável, assim. Então, hoje em dia eu acredito mais em tentar fazer esforços confirmatórios que introduzam a heterogeneidade e testem as coisas em vários lugares, de vários jeitos, que sejam coordenados pela comunidade científica. A gente está escrevendo um comentário para Nature aí, tal, agora sobre isso. Acho que sai no mês que vem ou no outro ali, tal, mas que é um pouquinho a nossa visão aí, tal. Eu achei sensacional. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que não tem ninguém perguntando aqui, porque o povo está assimilando ainda o que você falou. Por isso que é preciso esse curso que o Egberto sugeriu aqui, para os alunos terem mais acesso a isso. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você veio de um grupo do doutorado super produtivo, né? Altamente produtivo. Vocês publicam... Eu fui uma banca uma vez lá no Rio Grande do Sul, que a menina falava que ela eles mandavam no mínimo um artigo por semana. Como é que você começou a olhar dessa maneira crítica? Para até os alunos verem a tua história, né? Porque você começou na parte de neurociência, num grupo super produtivo, publica muito, e de repente você virou um crítico dessa maneira como você começou a ciência. O que te despertou para isso? Bom, você tem que conhecer o que você critica, né? Não, eu vou... Cara, fundamentalmente, acho que 2 ou 3 coisas. Assim. Primeiro, você tem que circular, né? Eu sou médico de formação. Eu acho que, bem ou mal, minha formação médica em termos de avaliação da faculdade de medicina na graduação em termos de avaliação de evidência, e mesmo estatística e tal, mas, assim, sabe, de leitura crítica de evidência foi muito, muito, muito melhor do que eu tive no doutorado, assim, então, em pesquisa básica, assim, e tal. Talvez cultura foi local... a clínica, então, foi na parte clínica que te chamou mais atenção? Eu estou começando, assim, mas, assim, eu acho que eu já vinha com um background melhor de ceticismo e avaliação crítica de evidência do que meus colegas de doutorado de maneira geral, assim, então isso vem de outro lugar, isso veio da Faculdade de Medicina. Acho que, de novo, tem uma cultura, pelo menos na URGS tinha, em alguns outros lugares tem, assim, e tal, da medicina baseada em evidência, assim, e tal, que eu acho que é importante, que a ciência básica incorporou menos. A segunda coisa que aconteceu de importante, talvez seja mais importante, assim, eu comecei a dar aula de estatística, né, em 2011, e não tenho formação em estatística, minha formação eram 10 aulas de graduação, mas era, sei lá, uma coisa que eu sabia fazer, sei lá, que eu aprendi com a vida e tal. As 10 aulas foram boas, então, assim, eu tinha uma compreensão melhor do que a média das pessoas, não tinha ninguém para fazer. Eu meio que, enfim, já que precisa de alguém, vamos eu, né? E aí foi uma coisa muito assim, pô, traga os seus dados, assim, pô, quando você manda as pessoas trazerem seus dados, você começa a descobrir coisas, enfim, horripilantes, assim, e tal, em termos de desenho experimental e de vieses e de, cara, você não fez isso aqui de verdade, né? E aí, sabe, dando aula e falando disso aqui, não sei o que, acho que eu comecei a entrar em contato com uma literatura sobre reprodutibilidade também, John Ioannidis e tal, etc. E aí, não sei, assim, aí acho que caiu a ficha, assim, cara, a gente tem problemas sérios aqui. Foi quando eu comecei a falar do tema, né? Em 2010, 2011, assim, então, tipo assim, pô, a gente tem alguns problemas sérios que a gente tem que falar sobre, pelo menos, assim, e tal. E acho que a gente começou a virar a pesquisa para esse lado, assim, e tal, lá para 2000
14 ali e tal, mas muito estudando coisas da nossa área, né? Tipo assim, ninguém dá bola para o tamanho de efeito aqui e tal, e na área de condicionamento reversível de corredores, sabe? Pô, vamos olhar isso aqui e tal. Sabe? Então, assim, foi meta-ciência aplicado ao que a gente só fazia, a gente entende os problemas aqui e tal, então vamos fazer isso aqui em pequena escala ali e tal, a gente começou a colaborar com o pessoal do Camarades lá na Escócia, e aí foi ganhando. E tem uma vantagem também, né, cara? Assim, cara, fazer meta-ciência tem uma vantagem extremamente pragmática que você não precisa de dinheiro, de laboratório, de coisas, e de freezer, e de gerador, etc. E tal, né? As coisas ficam na nuvem, você trabalha no seu computador, na rede aqui, né? Acho que o custo fundão de fazer experimentos assim e tal pesou nisso também, né? Tipo assim, pô, daqui a pouco, sabe, falta luz, não tem rato, todo mundo morre tudo, não sei o que e tal, a sala tem que interditar porque não sei o que. Em algum momento você cansa, em algum momento, tipo assim, cara, não, pô, todo mundo no laboratório aqui tem que ter um projeto teórico aqui, porque, sabe, quando as condições ficam ruins aqui, não tem como não, a gente para, sabe, a gente para, não vamos ficar improvisando, né? Então acho que isso pesou também, assim, sabe, o fato de, pô, no budget science tem o lado no budget que ajuda também, assim, tal. De tudo, a gente até tem dinheiro, mas eu acho mais legal fazer isso. Eu não sou bom com coisas, né? Eu sou bom com dados, e com ideias, e com escrever, e com... Então, assim, eu sou péssimo da bancada. Então, acho que pesou, e aí foi crescendo, assim, e na verdade, assim, o que aconteceu foi que a gente surfou uma onda que estava pronta, né? Tipo assim, a gente foi o grupo certo no lugar certo. Sabe, a discussão estava começando a crescer, ele estava em 2013, 14, 15, quando a gente começou a se dedicar mais a ela. No Brasil, ninguém estava jogando muita bola para cima ali e tal. A gente montou esse projeto de Serrapilheira, que essencialmente é copiado dos projetos do Center for Open Science, tal, isso da psicologia e tal, etc. A gente meio que fez nos mesmos moldes, mas ninguém tinha feito aqui, ninguém tinha feito num país único ali e tal, ninguém tinha feito em pesquisa de bancada. Então, assim, a gente tinha um dos 3 grandes projetos de reprodutibilidade de pesquisa de bancada no mundo. E aí, sei lá, sabe, a gente caiu numa onda que estava subindo, assim, e tal, e foi natural, assim, e hoje em dia toma todo o meu tempo, assim, quer dizer, não tem mais como fazer, como manter um laboratório. Precisamos disso, Olavo. Eu acho que é uma coisa, né, Guilherme? Eu acho que é uma parte que deve ser cobrada e eu acho que você faz isso muito bem. Sair da ciência básica para aplicável, para aplicada e a crítica em cima disso. Eu acho que, cara, tem muita oportunidade, tem muito problema para ser resolvido, assim, então. E, de novo, volta o convite aqui do Nobody Science Hack Week e tal. Se alguém quiser aparecer no debate hoje de tarde, ele é nesse endereço que eu botei aqui, no 21 Zoom. É hoje? Hoje é dia... Hoje é um dos vários debates pré-Hack Week. Hoje é sobre jornalismo científico, comunicação científica. Ali tem o Marcelo Leite, a Luísa Caires e a Jaqueline Laflufa. Mas o evento em si é em agosto, né? Se você soubesse até julho, os debates são só para mim que levantar umas ideias de projeto, né? Tipo assim, o que é interessante estudar, o que são coisas que a gente tem que solucionar, assim. E o evento em si acontece na segunda metade de agosto. Vai ser online, vai ser todas as tardes. Enfim, a gente tem dinâmicas para tentar montar grupos e centrar em problemas, montar um projeto, trazer gente para ajudar com ferramentas e tal, etc. Tem sido uma experiência bem legal e tal. A gente já fez 2 desses, enfim, tem sido muito bem avaliado e pelas pessoas que participam. Tem gente muito diversa de várias áreas. Acho que é uma coisa que, se você tem um tempinho e uma vontade de mudar a ciência e tal, acho que bem vale a pena a experiência, sim. Bom que tem gente fazendo isso, e que bom que é você que sabe explicar bem isso. Olavo, infelizmente a gente vai ter que terminar aqui. Eu agradeço a você muito. Né? Se você quiser, está gravado. A gente tem um YouTube que é gravado sem edição, chama-se Ciência ao Meio-Dia. Né? Tá lá. E os alunos, na próxima semana, nós teremos o Instituto do Cérebro, que virá aqui falar sobre ciência, medicina de precisão, né? E análise de biópsias. Os temas são bem variados. Bom, está aqui o No Budget Science, quem quiser assistir. E, Olavo, muito obrigado a todos. Um bom dia. Tchau, gente. Até logo. Prazer.